podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. Fala galera que se liga na ciranda! Boa noite, sejam todos bem-vindos, todos, todas e todes, né? A mais uma edição do nosso Água de Chocalho, podcast, a cultura sendo falada pelos cotovelos. E hoje a gente tem aqui convidados super especiais e a gente vai conversar pra caramba com essa dupla. E Tiziana Zacarias, deixa aí o seu boa noite, saúde aos nossos internautas. Boa noite, gente. Muito boa noite a todo mundo que está em casa assistindo o nosso podcast. Mais um episódio onde a gente vai conversar muito, falar sobre assuntos que a gente sempre tem vontade de falar e às vezes não tem oportunidade. Contar para vocês algumas novidades, né? Aquelas coisas que ficam pelos bastidores, que ninguém sabe. Né? Então aqui é uma conversa super descontraída e a gente quer que vocês participem aqui com a gente. Enfim, fica aqui porque vai ser muito bacana. Esses dois têm muito para contar, viu? A gente vai arrancar o máximo que a gente puder aqui. Então sejam bem-vindos, meninos, aos nossos estúdios. Muito feliz em ter vocês aqui e poder também realizar esse momento, né, de conversa, de descontração, de desabafo, enfim, muitas coisas boas do nosso movimento. Rapaz, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, ativa as notificações para não perder nada. Você que ainda também não segue o nosso Instagram, segue lá, @cirandamídia. E para você que quer dar um upgrade na sua marca, na sua empresa, você vai procurar a Ciranda Pro. Torne-se um Pro, venha para o mundo dos prós. Então, segue lá, @Ciranda Pro, porque aí tem marketing digital, produção audiovisual, transmissão ao vivo, técnica presencial e remota, design, motion, tem tudo nessa produtora. E resolve, faz direitinho. E o quê? Porque eu indico que só o pessoal gosta. Meninos, deem boa noite, saúdem aí. Vamos para o ímpar para ver quem começa? Vai, eu vou começar. Olha como ele tá disposto. Tá disposto. Adoro. Boa noite, obrigado, Tis, pelas palavras. A gente tá muito feliz aqui. Já vinha tentando marcar, né, Felipe? Bora conversar. A gente conversava 1 hora e meia no telefone. Dava um podcast, né? Pronto, agora tem. Não sei se vai dar pra conversar tudo, mas vamos conversar, né? Agora... Nós vamos fazer uma série só com o Eric e o Suetônio, tá, Gente, boa noite, né, a todos vocês que estão acompanhando, aos nossos lindos do Ciranda, Tice, Felipe. Tentar ir em casa, né? A gente tá em casa. A gente se sente sempre muito, muito aberto, muito, muito leve, né? E tá conversando sobre o nosso São João com vocês. E é sempre uma honra. Meu povo, essa história... Rapaz, porque aqui, assim, tem algumas... Vamos aqui puxar lá do fundo do baú, né? Vou começar a fazer o meu arroz com feijão. Vou começar aqui. Porque aqui tem situações que... A galera que é mais recente do ciclo, né? Eu não sei se vocês enxergam isso ou se é um pouco de conservadorismo da minha parte. Mas, às vezes, as pessoas não tomam muito conhecimento de pessoas que estão à frente de processo. Tem gente que eu acho que imagina que tem presidente de quadrilha que está presidente de uns 10 anos pra cá. E às vezes a pessoa tem 30, 40 anos de São João, já ganhou tudo que foi possível e tem a expertise para poder fazer aquilo. Então, como tem pessoas que às vezes procuram contribuir no momento exato, que eu acho que é muito o caso de vocês. Eu acho que nem todo mundo sabe do histórico do Suetônio, que teve quadrilha na família, que os pais participaram, que, né? E assim, do Eric, que acompanhou, que até onde eu sei, ele tinha um fã-clube da Cristiane, né? Era o fã número 1, mas assim, a só até hoje de rainhas dele do Vidal. Sim, o Júnior Vidal. Eu fiz da Cristiane e o Vidal fez um conglomerado de rainhas. Sim. De todas. E aí, assim, a gente que observou, que acompanhou muita coisa e depois passou a contribuir com o ciclo, então ninguém cai de paraquedas, né? Eu gosto de dizer que eu caí. Eu meio que caí porque foi muito do nada, né? Tipo assim, eu sou um dos oriundos do 7 de setembro, né? Então, foi de lá que começou a minha paixão pelo movimento, né? E da competição interna que tinha lá, que tem, na verdade, né? E acho que a nível colegial eu não sei se em outros colégios existem, hoje em dia, se alcança essas proporções em outros colégios. Acho eu não conheço. O Antares tinha um trabalho assim. O Antares chegou a ter, né? E aí,
lá também tem tema, pô. Hoje em dia a galera trabalha com tema lá, trabalha com tudo, tem um roteirozinho desenvolvido, então a coisa por lá se profissionalizou muito, né? E eu acho que esse gancho que foi que me trouxe, assim, pra acompanhar o melodrama das quadrilhas profissionais. Ele já tá falando, já tá pensando em roteiro já. E aí foi quando eu comecei a acompanhar, né? Nosso coreógrafo lá era o noivo da estação junina, né? Da nossa Noélia. Era o Rafael na época? Era o Rafael Félix. Rafael Félix, exatamente. sim. A culpa de eu estar aqui hoje é dele. É, Eu olha aí. dizer assim, foi ele porque ele me trouxe pra assistir a estação junina lá no ginásio da Parangaba, e antes tinha a Beija-Flor do Sertão, né? Então foi quando o glamour, assim, pelo São João florou, assim, muito em mim. Foi a partir daquele momento que eu vi. Tô começando a ficar curiosa com a idade do Eric. Eu digo, da 32. Cara, Viu que a gente ia falar sobre tudo aqui, gente. Eu avisei, Eu tenho né? 32. O Felipe disse que eu nem envelheço, mas eu tô com 32, velho. É, mas não parece não que envelhece. É, mas Parece. nem parece acabado, né? Parece, gente. Comenta aí no chat se parece que é de 32. Eu acho que não. E tu, vai? Não, o Felipe já começou. Na verdade, assim, o São João sempre teve muito ligado, a minha família sempre teve muito ligada ao São João. Meu pai já teve quadrilha quando eu era pequeno, era quadrilha de bairro, de brincadeira. Diferente do Eric, eu sou oriundo de São João mesmo. Meu pai fazia, enfim, quadrilha pros amigos e tal. E ele também organizava um festival gigante que tinha nos anos 70, 80, que era do João 23, do Cojão Ceará também, que eram grandes polos de festas juninas naquela Sim. época, tinha muito nos bairros, né? O Cojão Ceará, que foi tipo um bairro meio que projetado, eles faziam muitos eventos lá e tinha um polo de lazer, enfim. Meu pai era organizador de alguns eventos de São João, e aí cresci com São João, vendo São João, tendo a maior festa, aquela coisa toda. E eu morava no Bom Jardim, que é o bairro onde a Babaçu nasceu. O Tasso também mora no Bom Jardim, enfim. E aí eu não... No Jardim, Santo Amaro, porque é um Grande complexo Santo Amaro, ali, né? O Grande Bom Jardim, na verdade, a Babaçu era do Santo Amaro. O Tasso morava no Santo Amaro. Mas a gente chama de Grande Bom Jardim, né? E eu era vizinho do Tasso, eu morava numa rua, o Tasso morava na outra, e de uma rua pra outra que ligava era a Rua do Irê. Então tava todo mundo ali, ó. A Vila do Chaves. A Vila do Chaves. E aí, eu pequenininho, meu pai tinha uma quadrilha que era meio tradicional, dos amigos, e a Babaçu já naquela época, eu acho que 96, 95, enfim, tem gente que dança quadrilha hoje que não era nascido nessa época, né? Tipo, eu, 95, ainda não Não tinha precisa nascido. nem perguntar a minha idade, viu, Felipe? Deixa quieto. Pela história que eu tô contando, vai dar pra... Se Já fizer vai as dar pra ter contas, um. chega lá. E aí, tipo, 95, sei lá, 94, por aí. E, não, a minha primeira lembrança de quadrilha da Babaçu, acho que eu tenho de 93 e de 94, que foi um ano de Copa, que a Babaçu saiu no verde e amarelo, acho que era aquele tecido que brilha, Um cetim. cetim verde e amarelo, e aí no começo eu começava, eu te amo, meu Brasil. Enfim, eu achei massa uma quadrilha falar de um tema, enfim, trazer uma proposta diferente do que as outras quadrilhas falavam, naquela coisa regional e tudo, enfim. E aí só lá pra 97 foi que eu comecei a acompanhar a quadrilha, e enfim, acompanhava amigos meninos e tal, por ali e tal. Tá longa a minha história já, mas enfim, vamos lá. Sei lá, 3, 4 anos depois. 3, 4 anos depois, eu trabalhava numa empresa e eu descobri que a menina que trabalhava comigo era uma grande rainha junina, que era a Cristiane. E eu, cara. Aí um menino assim, trabalha com a Cristiane, tipo assim, Sim. tu trabalha com a Cristiane? Por quê? Não, porque ela é a rainha da. Enfim. E aí foi quando a Babaçu meio que deu uma pausa e o Tasso e os meninos foram pra Beija-Flor, enfim. E eu continuei acompanhando e tal. E aí quando a Babaçu voltou em 2010, teve um ensaio de retorno, ensaiou a quadrilha voltar, e aí a gente começou a se reunir pra quadrilha voltar. E eu entrei no grupo, enfim, a gente fez reuniões e tal. E pronto, de lá pra cá, só 2011, eu sei que eu tive que me afastar por causa do trabalho, a partir de 2011 foi que eu entrei de fato pra ajudar, fazer alguma coisa e tal. E aí fiquei pouquinho, 2011, e aí pronto, até 2019. Se fizer as contas aí, só de São João tem Rapaz, Aí, tem trabalhando em São João, fazendo uma coisa em São João, já
já Sorry, tem. amiga, sorry. Não, vocês falando dessa história da Vila do Chaves, eu ainda fiquei aqui matutando isso. Eu fiquei pensando, gente, já dava pra fazer uma organização, porque já pensou no dia da reunião. Olha, se você quiser resolver o figurino, você vai lá na Bom Jesus. E por aí vai. Fernando Augusto, na Raimundo Pinheiro, tá todo mundo ali juntinho. Tudo E era certo. engraçado que no Bom Jesus naquela época tinham duas quadrilhas que eram rivais mesmo, que era a Quadrilhano, não sei se tu lembra. Já ouvi falar. E a Babassu. Então tinha no próprio bairro tinha esse polo de coisa. Na realidade, tu falando sobre tocou no nome da Quadrilhando, né? Quando você vai fazer um apanhado do que era o São João antes, a gente passou um período ali que a gente meio que... Como é que eu vou dizer isso? Não sei se o mainstream, mas tem uma coisa no ciclo que as pessoas voltam muito a olhar para determinados grupos, né? Sendo que a gente tem uma gama de grandes grupos que estão em atividade. Mas teve um período que o pessoal só queria dar atenção para 2, 3 grupos e por aí ia. Nos anos 90, ali até 2000, quando você ia fazer um festival, rapaz, era lapada por cima de lapada, porque era 10 quadrilhas que eram... Sabe? Muito boas, tu ia assistir um festival, era Santa Terezinha, a Terra da Luz, a Lua do Sertão, aí vinha a Mandacaru, vinha a Beija-Flor do Sertão, vinha a Sertão da Amizade, vinha o Almedão, vinha... Não, e você conseguia ver uma infinidade de quadrilhas, às vezes realmente com as estilizadas. Tinha aquela coisa, tipo assim, existiam, sei lá, vários top 5 de diversas quadrilhas, de bairros que tinham, né? Tipo, Sim. as quadrilhas do bairro tal, então no bairro tal tinha... As quadrilhas top, quer dizer, então tipo, tinha uma infinidade de quadrilhas que as pessoas curtiam muito e que fazem algumas até hoje um trabalho massa que você gostava, você sentava realmente pra ver quadrilha e você não conseguia levantar mais porque era muita coisa. Não, e tem umas histórias que são engraçadas, assim, eu tiro por próximo da minha casa, porque eu morava ali no Quintino Cunha, meus pais tiveram quadrilha desde 87 até 95, né, e... Você ia fazer um festival com as quadrilhas só do Jardim Iracema e Álvaro N, meu amigo, era brincadeira. E tem quadrilha que até hoje é lendária. Quando o Raimundo Claudino passou por aqui, a gente até conversou sobre isso. Tem gente que até hoje fala da compadre Papa. E a rainha da Papa, meu Deus, e as pessoas ainda falam, né? Aí outras situações são engraçadas aqui a Horizonte. A Tiziana relatou e depois eu conheci, né, dos amigos dela. Às vezes o pessoal ainda fala sobre São João aqui. E tipo, Horizonte tinha 27 quadrilhas. Caramba. Gente, pelo amor de Deus, é quadrilha demais. É um cearense. Um super municipal, né? Mas eu acho também muito porque talvez a diversão naquela época, principalmente do popular, era você fazer quadrilha. Parece que como vocês enfeitavam ruas pra Copa, né? Tipo assim, não tinha como passar uma Copa se todas as ruas não tivessem. E aí, se não tivesse uma fogueira numa rua de São João, você sabia. Era uma fumaceira em São João. Aqui era a tradição de acender a fumaça. O padroeiro é São João Batista, né? Isso. Então já começava daí. Aí tinha que acender as fogueiras, aí tinha as decorações que as comunidades faziam. Tinham as... Levando o carão do chefe aqui, porque eu não tô falando perto do microfone. Tinha as quermesses na igreja, e aí os grupos, cada quadrilha tinha sua barraca, tinha não sei o quê. E aí aqui era tanta quadrilha que não tinha um festival só. Tinha um festival em cada distrito, que aqui nós temos 4 distritos, fora a sede. Tinha um festival em cada distrito, o da sede, e depois os campeões de cada distrito vinham para um festival maior. Menina, era assim um negócio. Olimpíada. Era. E Então, tem gente assim, que até hoje tem mago uns dos outros, viu? Rancorosos ainda. Então, deixa quieto. Eu tava lembrando também esses dias a história da madrinha de fogueira, né? Sim. Tipo assim, Sim. são tradições que algumas morreram mesmo, que não tem mais. E a Sim. quadrilha, graças a Deus, ainda permanece, né? Obviamente. Menores e tudo, enfim, não tem a mesma quantidade, mas que é muito bom. E eu acho que isso era muito porque naquela época era tudo muito mais tranquilo. Sim. Enfim, era o que a gente tinha de diversão, não existiam outras coisas para fazer, então todo mundo meio que tinha que estar participando da quadrilha. Como ainda tem alguns colégios, né? Tá morrendo isso, mas enfim, como o Eric falou, o 7 de setembro é uma prova de que isso ainda permanece. Só dar mais uma palhinha aqui pra gente voltar para os dias mais atuais. A Luciana, eu acho que tem alguma Deixa coisa pra falar também. viu? Tempão. Quando tu falou do 7, eu acho que uma das primeiras pessoas a trabalhar com o 7 foi o Joaquim Sotero. Inclusive, queria mandar um beijão pra esse Beijo pra nosso irmão, né? Assim,
amigo em comum, né, assim, dos 4 aqui, que tá fazendo um grande trabalho no Rio. Dias atrás, inclusive, falei com ele, assim, ele tá se realizando lá, né? Então, que bom ver que ele tá fazendo uma coisa que gosta. E o Joaquim é uma das pessoas que eu mais respeito até hoje, a opinião dele referente a São João, porque ele é um cara que conhece muito. E ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar no 7 de setembro, junto com a Malu Farias, e dali vieram outras pessoas, né? Exato. Tiziana ia fazer uma palhinha agora. Tu ia falar alguma coisa? Não, eu tava falando assim que na verdade, quando falou, vamos voltar pros tempos atuais um pouquinho, né, tal. Mas assim, eu gosto porque a memória do São João ela é muito curta. Né? Então, assim, pra gente que viveu é massa, mas muita gente não sabe que pra chegar até aqui, né, quantos caminhos foram percorridos, o que tipo, até mesmo a história de, eu não sabia que a família do Suetônio tinha quadrilha. Então, de repente, eu só conheço o trabalho do Suetônio como projetista, né, como produtor e acho que é só aquilo e tem muito mais coisa. Então, assim, eu sou das antigas, eu gosto de falar do passado. Então, quase a idade dela. Eu sou Nutella, eu só acompanho as 3 principais aqui. Eu não tinha paciência pra ver as outras, não. Só ia pra assistir. O Eric é de Beija-Flor pra cá. Mas tu sabe que tem muita gente que não assistiu a Beija-Flor do Sertão, que tá nesse atual ciclo, né? Que é uma coisa assim que às vezes eu vou conversar e digo, ei, mas tu lembra naquele ano da Beija-Flor? A pessoa... Que ano, cara? Eu tinha 8 anos nessa época aí. Aí você fica... Não, aí também não dá pra querer que as pessoas sejam igual o Felipe, né? Que sabe o nome da quadrilha, o tema, Gente, quantas filas tinham e qual a cor do memória. vestido da pessoa que dançava na ponta esquerda. O Felipe aí Eu não acho dá, massa. não Eu dá. acho massa pessoas como o Felipe, porque, por exemplo, eu trabalho em quadrilha, mas eu não sou de assistir quadrilha. Sim. É até um pecado falar isso, né? Mas não é por... Não, assim, é porque tipo, eu não tenho essa sabe, essa história de, tipo, saber de tudo isso. Eu consigo Não é à toa que assistir, ele é eu o consigo cabeção do ver, São João. eu curto ver e tudo, mas eu pego só algumas coisas, entendeu? Eu não Sim. consigo saber de tudo, como o Eric também era uma pasta, tinha vídeos e DVDs, um monte de quadrinhos, ano tal, ano tal. Adorei a Aquele pasta. festival que a Cida, não sei o que, Naquele foi, festival que a rainha ficou descalça, voltou lá no Quando ginásio da eu era do Parangaba. lado bom do São João, que era só dançar, né? E pronto, final, eu era verminoso. Mas quando eu comecei a projetar, eu não quero ver isso mais, não, tá bom. Cara, mas isso, ó, modéstia à parte, são anos e anos com a cabeça totalmente dentro do ciclo, assim. Eu falo muito hoje, vou encerrar essa janela pra poder a gente... Porque o Felipe também nasceu literalmente eu nasci na Graça, dentro, cara. né? Eu fui Então, mascote de quadrilha em 92, meu primeiro ano de mascote. Então foi de 92 a 95. A primeira vez que me colocaram em quadra, eu ia fazer 2 anos. Né? Era aquela tradição de botar as crianças pra dançar na frente e tudo mais. Então, assim, eu até conversei já isso aqui no podcast. A minha mãe teve o último filho em 95, que foi a minha irmã, e aí ela decidiu não fazer mais quadrilha. De 96 até 2003, a minha mãe julgou. Então, cara, todo festival eu tava com ela. Os meus irmãos não gostavam de quadrilha. Eu era o verminoso. Então, todo festival eu tava lá. O meu pai, por sempre querer estar com a minha mãe, se tornou presidente de mesa. Bicho, meu pai não tinha relação nenhuma com cultura. Mas acabou até assumindo a quadrilha nos últimos anos. Então, cara, minha vida inteira, se você me perguntar, rapaz, aqui você se dedicou a sua vida toda ao São João. Por isso que o nome do nosso filho é João. Eu sinto hoje meio que, assim, alguma recompensa dos santos, porque eu acabei casando com uma das maiores rainhas do São João, né? Assim, e o nome do nosso filho é João, propositalmente por isso, é um elo que nos une, né? Mas sabia que... eu acho que é muito massa. Pra mim é como se tudo tivesse retornado, entendeu? Sim. Eu acho muito massa essas nossas lembranças. E aí, tipo, você é nordestino, já nasce no Nordeste, já tem um pé de São João. Não tem Sim. como não ter. Sim. Entendeu? Obviamente. A gente nasceu um pouquinho mais lá atrás, a gente tinha 2 pés, né? Hoje em dia tem algumas referências, tudo, quem nasce hoje, enfim. Essa galera da nova geração, sei lá, essa última geração junina que tá vindo aí. Última não, espero que não seja a última. Mas, realmente, sumiu muito e eu acho que nós somos responsáveis por às vezes, fazer com que não seja só uma lembrança, né? Exatamente. Sim. Conte história isso. Sim. Sim. Porque senão vai embora, gente, a cultura. Projetista ou produtor? Não,
Os Eu dois. não, Os eu, não, dois. eu não me apego muito às nomenclaturas, não. Nunca fui disso. Eu chamo produtor cultural, né? Quando a gente tem que se inscrever lá na Secult, é produtor cultural que coloca. Não, quando eu É o que tá aprendi, no, é o que tá no mapa cultural. quando eu aprendi esse produtor cultural, eu vou botar até na minha bio do Instagram. Esse nome, produtor cultural. Mas Acho que projetista leva mais pro lado arquitetônico, assim, da coisa, né? Não sei. essa semana, acho que foi até o. Pronto, o Seixas perguntou essa semana. Ei, quando for falar, o que é que vocês são? Eu disse, vixe, não sei. Projetistas. Acho que projetistas também, não me lembro tanto projeto, Secult, edital, uma coisa assim, fica meio que limitado. Sim. Mas é qualquer coisa. São João, né? É porque uns anos atrás tentaram levantar um certo debate sobre essa questão de mas projetista, de onde foi que tiraram esse termo projetista, não sei o que e tal, e eu ficava vendo a galera meio que se engalfiando, eu não sei se isso chegou até vocês, mas eu circulando muito em bastidores, vi isso, né? E aí eu acho que ficava meio que como aquela briga de arte e artesanato, que quando você vai pra academia, eu fiz, né, faculdade de arte, pelo amor de Deus, ficava muito disso, aí meu Deus, vou entrar nesse limbo de quem é projetista, quem é produtor, né? Mas eu acho que isso, assim, esse história de projetista nasceu mesmo porque, não sei, essa função tá mais clara hoje nos grupos, né? E aí precisavam dar um nome para esse cara que faz isso. Que já, lá atrás, já sempre teve essa pessoa, Sim. entendeu? Mas, e aí eu tava assistindo um dia desse, um documentário, um negócio assim, que falava sobre as quadrilhas, não sei se é tradicionais, eu tô esquecendo aqui, as estilizadas. E falava disso, que talvez nasceram com as estilizadas, né? Porque elas precisavam contar mais histórias do que as quadrilhas tradicionais, que poderiam permanecer com a história do casamento matuto, aquela coisa mais redondinha, né? As estilizadas criaram temas, e esse tema precisava ser obedecido no figurino, obedecido no casamento, o casamento precisava acontecer. Então, tipo, eu acho que talvez isso tenha vindo com essa questão das quadrilhas estilizadas, porque esses projetos precisavam, que antigamente, não é que não precisava, mas é que antigamente você conseguia trabalhar esse tradicional mais tranquilamente. Hoje você precisa, né, justificar o porquê você está levando Hoje, quando a quadrilha aquilo. não vem com o tema, todo mundo já passa. Como assim não tem tema? E modéstia à parte, eu me sinto muito culpado por muita coisa, porque a gente acaba realmente tendo que criar um esquema que depois a gente fica refém dele, né? Tipo, Sim. não, a gente não consegue agora fazer um negócio sem justificar isso aqui. Essa rosa precisa dizer, não, mas no Nordeste não tem essa rosa com essa folha. Essa folha aqui é não sei de onde, então pronto, corta isso aqui. É complicado, mas Qual o limite... Luciana, ia falar? Qual o limite da criação para não se tornar bizarro? Ou se tem limite. Ou se existe esse Não limite? sei. O que tu acha, Eric? Ou tu acha essa visão, ou tu acha grosseiro isso que eu acabei de dizer? Assim? Cara, porque assim, aqui a gente precisa limitar, né? Aqui é onde eu falo São João, né? O próprio São João, assim, não que a criatividade seja limitada no São João, mas a gente precisa caminhar de mãos dadas, né? Com a evolução, né? Acho que quando os grupos começaram a ter essa projeção nacional de evolução, né? Que eles começaram a carregar nas tradições, da forma que era contada a quadrilha, né? A história da quadrilha ali, acho que isso ganhou ainda mais uma divisão ou proporção ainda maior, né? De sei lá, de separar o que é tradicional, o que é estilizado, o que é... E eu acho que tudo hoje em dia todo mundo é tudo, né? Eu acho que hoje em dia não tem como mais separar isso. Eu acho que o que dá para separar, infelizmente, é o poder aquisitivo de cada grupo, né? Até onde um consegue chegar e até onde o outro não consegue, né? Infelizmente, passamos ainda muito por isso, né? Não dá para... Todos os grupos ainda se nivelam, infelizmente, pelo dinheiro, né? E aí eu acho que o limite é até onde a tradicionalidade ali deixa você chegar, assim, acho que não... Ou não, né? Porque tem ideias também que são compradas que não necessariamente são tão tradicionais assim, né? Mas, pelo menos a minha forma de pensar e de trabalhar é muito isso. Eu já fui do estilo, vamos falar de uma coisa bem bizarra, bem, sei lá... Vamos falar de ópera. Tipo, vamos botar o Fred Mercury pra marcar a quadrilha, né? Alguma coisa desse. Mas depois com um pezinho no chão e tal, e escutando as pessoas que já estavam no movimento, né, que eu acho que eu sempre fui muito também de ouvir do que de falar, né, então isso me ajudou muito a crescer e amadurecer nesse sentido, né, de ouvir as pessoas que já estão há mais tempo no movimento, já eram mais experientes, e entender esses limites, né,
de até onde a gente pode chegar no junino, né? Acho que é mais isso aí. E de onde veio, assim, essa ideia de, eu vou pesquisar temas juninos, eu vou... Ele que me chamou. Eu tava pensando aqui o Eric falando aqui, várias construções passando aqui, eu até fazer uma piada meio sem graça, mas tipo, é uma coisa meio Cris e Greg, né? Vocês, assim. É porque quando eu entrei na Babaçu, eu tinha me formado em publicidade, né? E aí, tanto é que não foi no meu primeiro ano que eu me formei em 2012, eu me formei em publicidade, e aí a gente trocou ideia naturalmente, a gente ia conversando sobre coisas e tal. E de uma forma bem natural, em 2014, passou-se uma reformulação lá no grupo, né? E aí ele já tinha uma proposta, assim, de falar um pouco do que era o destino, né? E foi quando a gente... Aí vem pra minha viagem aí. Ixi, destino é massa, pega uma viagem louca. Aí vamos atrás. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com pesquisas também. Mas já na faculdade, essa parte de pesquisa já me aflorava, assim, pela questão da curiosidade mesmo, de entender o processo de como as coisas começam, de entender... Gente... só cortando assim, por exemplo, o incêndio da Boate Kiss na Netflix, aquela série lá, por exemplo, eu sou da pessoa que fica imaginando os atores. Caraca, eu imagino os atores na hora que estavam tendo que filmar essa cena e tal. Eu não penso, a série rolando, assim, a história rolando, né? Envolvendo dessa maneira, e eu pensando na produção, tá ligado? Então, tipo assim, essa parte mais por detrás dos bastidores sempre me encantou muito de entender como as coisas são chegadas até lá, né? E uma das maiores paixões mesmo é a música. O caminho pra chegar no resultado final. Exatamente. E a musicalidade junina foi que me puxou mais, assim, ainda pra essa parte, assim, sabe? De entender esses processos e tal. Eu acho que eu vou responder a pergunta dele. Tá? Claro. Também. Quanto mais vocês falarem pra mim, melhor. Não, em 2011 ele falou do Juazeiro, eu não tive muita participação. Em 2012, que foi do forró. Cangaço. 2012. Pronto, aí eu acho que eu já me meti um pouquinho ali, porque na verdade eu não achava que eu não tinha tempo pra isso, pra fazer São João. E depois eu vi que eu tinha que dar, porque no tempo que você tinha, você consegue fazer. E aí em 2013... Forró. Foi, forró. Aí eu entrei mais um pouquinho, acho que foi um tema do Ronildo. E depois disso aí, que aí o Eric foi meio que tipo, mas então acho que dá pra mim fazer. E chega uma pessoa jovem, né? Aí acho que dá, vamos dá. Aí a gente começou a escrever e pensar. Tanto que você vê, por exemplo, se você vê o tema que a gente fez em 2014 para 2018, é completamente diferente, assim, de temática e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa que sempre preserva, essa de, às vezes, tentar sair do lugar sem sair, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que a gente sempre quer falar de São João, entendeu? E quando a gente pega até referências totalmente distantes como ópera, a gente não quer falar de ópera mesmo, a gente quer falar do quanto aquele estilo é tão grande quanto o próprio São João. Então, vamos brincar com isso aqui, com o São João também? Então, tipo assim, a adaptação sempre é uma coisa muito interessante da gente fazer e que a gente gosta de fazer. Então, a gente sempre tenta encontrar elementos de um tema que pode parecer absurdo ou que pode parecer que não tem nada a ver com São João, e linkar com São João, que foi mais ou menos como a gente fez com a questão do destino. Quando a gente viu que tinha 3 moiras que regem a nossa vida, que tecem a nossa vida, e disse, cara, 3 São Joaninhos. Entendeu? Tipo, então a gente vai... tem tudo a ver com São João isso aqui, e a gente tenta fazer esses links. Então, partindo disso, teoricamente, qualquer coisa pode virar um tema. Que dá. Dá. Quando a gente fala de tema e apresenta tema, tem 2 coisas que a gente se preocupa muito. Uma é com a questão da justificativa. Né? Precisa, sei lá, quando a gente chegou para apresentar um tema para os meninos, olha, justificativa. Por que tem que ser esse tema, né? Então, por isso. E a outra é da questão da relevância cultural. Então, assim, a gente não consegue fugir dessas 2 coisas. Então, assim, se não tem relevância cultural, certeza não vai ser um tema, entendeu? Mas a gente passou aqui um dia tentando linkar ópera com São João, a gente não conseguiu, então não vai ser um tema, entendeu? A gente conseguiu, a relevância cultural e tal, a gente consegue usar instrumentos, a gente consegue, de certa forma, quando surgiu a história da ópera, a gente tinha uma ópera específica que a gente queria fazer, entendeu? Que era uma ópera brasileira, e aí que deu o lance da pesquisa. Meu Deus, quando eu descobri que a primeira ópera brasileira foi escrita por José de Alencar, um cearense, pronto, tá aqui.
Com o título A Noite de São João. A Noite de São João, eu disse, não, tem coisa... Eu até me arrepio. Como é que eu vou fugir disso? Tá aqui, Era o que eu que é a queria. resposta. Era isso que eu queria. Mas... Tá, meu filho. Você vai ter que engolir a minha ópera, sim, porque tem São João na ópera, entendeu? Então, tipo assim, talvez não seja do jeito que você esteja imaginando quando eu lanço um tema, mas quando você chegar lá, você vai ver que eu peguei. Enfim. Então, assim, às vezes eu acho que dá. Tem temas que são mais difíceis, né, de você linkar. E eu acho massa quando eu vejo temas que, cara, eu nunca pensaria nisso. Eu acho muito legal de você linkar coisas como eu já vi por aí. Que, caramba, a pessoa pensou nisso aqui, que massa. Porque às vezes nós ficamos muito limitados àquela história de sempre, e que eu acho importante, sempre falar de São João, estar no São João, tudo. Mas às vezes tipo, olhar um pouquinho mais pra fora, que se você prestar um pouquinho de atenção, tem São João ali também, né? Eu penso que também isso é muito nosso, Ceará, né? Assim, a maneira de se fazer São João cearense de se fazer. E eu acho que, por exemplo, o pernambucano ele é mais desprendido disso, né? Dessa liberdade, entre aspas, criativa, né? Que Essa licença poética. Essa licença poética, né? Frases, assim, de efeitos que eles colocam, que eu acho particularmente muito massa, assim, em alguns espetáculos dele, né? Por exemplo, tudo pode virar junino. O que é que o Chico Sainz tem a ver com São João? Rapaz, eu ia falar justamente sobre isso. Mas a Junina Evolução contou de uma forma assim eu acho espetacular. Sim, eu muito acho lindo o trabalho. E esse ano eles vão falar das Valencianas, que tocou com o seu Valença, né? Da orquestra lá de Ouro Preto. Então, tudo conspira a favor de algo que linka com o junino, né? Assim, no final das contas, se você faz bem feito, de uma maneira criativa, quando a ideia compra, não tem... Meu amigo, tiro, porrada e bomba, não tem como a gente sair, não. Rapaz, o Suetônio falando aqui, né? Mais uma vez dizendo que a gente vai conversando e fica surgindo milhões de coisas na cabeça. Eu tava me lembrando de um questionamento que foi muito forte na época. Vários questionamentos já surgiram dentro do ciclo, mas na época que a Beija-Flor do Sertão veio falando sobre os índios. A Beija-Flor, ela, além de ter chocado por uma série de inovações que trouxe, a coisa dos tecidos, né? A coisa das produções, de você ter profissionais ali manuseando seus cenários, caras com figurino, né? Que tinha a ver com a temática, né? E tal. Então, tudo isso. Chocava por isso, mas também as escolhas. Eu lembro que gerou muito questionamento. O que o índio tem a ver com São João? E aí, quando você fala da questão da relevância cultural e fazer esse jump, né? A gente acaba lembrando de projetos que foram um verdadeiro sucesso. Que, tipo assim, você assistiu aquele 2007 deles, gente, até hoje é um tema que talvez se eles colocassem na rua do jeito que ele saiu, com poucos ajustes, daria um São João maravilhoso. Qual foi o 2007? Almas do Nosso Povo. O fã postou. 2007 da Beija-Flor, não lembro. E o fã, eu vou lembrar aqui do tema ou do ano. Agora, do tema e do ano aí era... O fã aqui que postou no Instagram. Almas do Nosso Povo, como era o cenário, eu vou lembrar. Eu vou buscando mais elementos pra eu lembrar ainda. Toda a minha vida de São João eu fui noiva uma única vez. Tu me perguntou, Ana, eu não sei. Ou foi 2000 ou foi 2002. Agora, certeza, eu não sei não, Só vez o entendeu? vídeo, né? Eu já vi fotos dela, eu vi fotos dela de noivo, mas agora eu não vou lembrar o ano, não. O Kiko é muito grato, se ele agradeceu tanto, eu postei no Spotify, nas plataformas, o repertório da Beija-Flor 2007, 2008. O cara, como é que esses assim, né, que na época de digital, né, de arquivos digitais, era muito raro ter ali, já naquela época ali, né, mas eles também implementaram isso de uma maneira brilhante. Não tinha ainda, né, nas plataformas digitais. Não, eu acho que, tipo, linkando para aquilo que tu tava falando antes, até em relação à chegada do Eric no movimento, eu acho que também foi muito disso, de, tipo, entender que esse movimento, ele tinha algumas brechas de lugares que ele não estava, entendeu? Tipo assim, eles vão deixar o quê pra galera que vem depois? Como é que eu vou encontrar um repertório da Beija-Flor? Tipo, trabalho que algumas pessoas falam, tipo o Gleison. Sim, mídia junina. Gente, aquilo ali é maravilhoso. Comentei, inclusive, no podcast passado, né? Que é o maior acervo junino do mundo. Pois é, e tipo assim, se não tivesse o Gleison, como é que eu ia encontrar coisas que tá entendendo? Sim. Né? Como ia ser demorado, então, tipo assim, eu acho que a nossa me incluindo como um novinho junino aí também, de pensar, de utilizar as mídias digitais pra gente colocar, deixar tudo salvo lá. Criando essas memórias, né? A nossa entrada teve muito disso. Que foi a função do Mídia Junina, né? Quando você chega pra conversar com o Gleice,
ele não projetou para ser um canal de comunicação, não como é a Ciranda, ou como outros, né? Foi para, de fato, que fosse criada essa memória, esse acervo, né, para o ciclo. É tanto que, assim, Mídia Junina há anos é recordista aí, né, de visualizações e várias coisas mesmo ele já conseguiu realizar por conta disso. E é procurada a referência, né, no Brasil inteiro também, até porque é fácil, né, quando você lembra... Caramba, Mídia Junina, inclusive, um abraço pro Gleison, uma pessoa super querida. Tem um trabalho, assim, magnífico. Só vejo no São João também. Cara, mas é porque ele tem uma pegada um pouco parecida com a tua. Só que a diferença é que contigo a gente consegue falar. Com o Gleison é mais complicado. Eu recebi lá no Cuca do Janguru Sul, eles barravam com ele. Eu recebo uma ligação por ano dele. O Gleison é difícil. Mas é justamente isso. Eu falando sobre essa questão do limite da criação, eu acho que muita gente passou a ter muita curiosidade quando viu que vocês começaram a assinar, né, as temáticas. E aí eu pergunto, em algum momento vocês sentem que a fonte pode esgotar? Mas eu acho que todo mundo que cria deve chegar no esgotamento, né? Sim. Cara, em 2019 eu pensei isso, que tinha esgotado. Eu pensei em 2016. Foi, porque 2016 foi... Me lembra o que era 2016, O Boi é vai nosso. ajudando. O Boi. Tá. Boi Tá Babassu, vendo? do Brasil. Porque Eu lembro o tema 2016... ou assim, na verdade nunca foi planejado assinar. E aí deu certo 2014, aí 2015 veio a ópera, que eu acho que foi tipo, pronto. Divisor fazer isso. de águas. Eu acho que foi. Não, mas pra gente se entender como O nosso papel lá no grupo, né? Exato, o papel no grupo. Que contavam com a gente pra desenvolver isso daí, né? E aí, acho que em 2014 já meio que se tocaram disso, e aí a gente gostou também e viu que não onerava muito da gente pra fazer aqui, pra construir, que era uma coisa que dava certo. Não, pronto. Assim. E aí, em 2016, tipo, a gente começou a pensar, porque uma coisa que a gente sempre falava muito, e que o Tassi também comentava, é que, tipo assim, a gente não precisava ser a melhor quadrilha do ano, porque isso é muito relativo, melhor do que, né? Mas a gente precisava ser melhor do que o ano anterior, que o nosso ano anterior. Então a gente tentava ser melhor do que o nosso ano anterior. Então, independente, ganhou de fulano, enfim. Então, tipo... E aí, tipo, quando você tem um projeto, uma obra como a ópera, enfim, que foi muito bom pra todo mundo, enfim, prêmios e outra coisa, enfim. Todas essas... Primeiro título do Global, né? Primeiro título do Global. 2016. Então, o estardalhaço que foi, digamos assim. E aí eu, meu Deus, como é que eu vou bater isso? E aí ficou aquela pressão, né? Vamos aí, pensar aí, não pensava, não sai nada. Aí a gente reuniu a diretoria, todo mundo disse, não, vamos lá, todo mundo vai pensar agora. Vamos trazer o que a gente precisa, o que a gente quer. Vamos ser diferente do ano passado. Tinha essa história, tipo assim, a gente precisa ser melhor do que o ano passado, precisa ser diferente do ano passado. Não vamos tentar seguir a cartilha, não. Vamos rasgar e começar de novo. E aí foi que nasceu o Boi, assim. E a própria história do Boi, ela é muito dessa história, dessa participação. De você entender que você constrói, mas que o colega também constrói, de que aquilo tudo. É um coletivo, né? Um coletivo. Gente, mas São João... E até hoje não tem o Boi como. é um trabalho que virou Que marcou, referência, né? Eu pergunto muito para as pessoas, assim, porque eu particularmente sou apaixonada pelo Baião, tá, gente? Somos, e aí, né? Somos apaixonados Sim. pelo Baião. E aí, às vezes eu pergunto, tu prefere o Boi ou o Baião? O pessoal, o Boi, com certeza, né? Não sei o quê, porque a pesquisa era muito rica e tal. E eu concordo com isso, só que eu sou encantada com o Baião. Né? É um ano que eu sempre digo que se eu pudesse dizer assim, um tema, um espetáculo que tu gostaria de ter dançado, eu queria ter dançado o Baião. Né? Mas eu reconheço que o Boi tem esse encantamento das pessoas, assim, das pessoas lembrarem como referência, de ter sido um trabalho que surpreendeu, que, enfim, que superou expectativas, eu acho que até de vocês mesmos e do público. Né? Porque a gente via muito nessa história de tipo, ópera, e agora, né? E aí o Boi foi isso. E a construção do Boi, ela foi participativa total, porque o Boi é uma manifestação cultural de todo mundo também, né? Eu acho que esse clima meio que entrou com todo mundo e a gente conseguiu fazer isso. Talvez tenha sido tão rico porque a gente conseguiu, como a gente diz, beber de vários bois e criar o nosso. E tipo assim, o nosso boi estava muito bem alimentado de tudo. E aí a equipe estava legal, a produção foi legal. Eu acho que foi um dos anos que a gente menos teve cenografia, que nos ajudou muito.
uma produção, um visual muito legal, enfim, todo... Eram mais adereços naquela época, né? Eu lembro que tinha uns tambores e tinham... A gente tinha a cabeça do boi, a cortina. A cortina, Sim. a escada. Tinha escada? Tinha. Tinha tipo tinha, uma arquibancada, né? É. Uma Já escada vinha vizinha. que meio que já vinha da ópera e tal. Sim. Foi. Mas eu acho que isso. Em relação ao Baião, eu também penso igual a você. Eu acho que tipo, o Baião, pra gente, foi também muito, muito rico de pesquisa. Eu acho que foi mais fácil de roteiro do que o Boi. Eu não sei se você concorda comigo. Mas musicalmente foi muito mais complicado. Que foi um engano que a gente teve. Tipo, não é possível fazer Baião. Vai ser muito fácil musicalmente. Mas não. Tipo assim, foi pior do que o Boi, entendeu? Porque a gente teve que fazer aquela bagunça. Como é que você botar samba num Baião e a gente pegando essas referências e tudo. E a gente precisa mudar a música. E a música precisa ficar agradável, precisa ficar... nordestina, mas também precisa trazer esse contexto de que o Luiz Gonzaga naquela época era um artista, enfim, que não era reconhecido, e vamos tentar fazer isso no espetáculo também, trazer uma musicalidade que ela é estranha, mas transformar ela em popular e tal, enfim, eu acho que o Baiano teve muito disso também. Na realidade, eu lembro que o primeiro flyer que soltaram e tal, que eu vi alguma referência que eu disse assim, é alguma coisa relacionada a Humberto Teixeira. E aí Era do rádio, né? Acho que era que do era um rádio do e tal, rádio, acho que tinha, não sei se tinha uma asa branca, alguma coisa nesse sentido. Quando eu vi, eu disse assim, cara, eu acho que isso é alguma coisa de Humberto Teixeira. E aí, que aí tem duas coisas que eu acho interessantes, que eu não sei se vocês percebem isso de fora, se isso é proposital de vocês, assim, isso. Que é a coisa do glamourizar, que eu acho que vocês conseguem dar uma cara para os processos que glamouriza muito, eu acho. Eu sempre falei, né, Tiziana, sobre isso, essa coisa do Baião. O Baião veio muito glamourizado, acho que muita gente esperou aquela coisa mais do chão batido mesmo, do barro do chão, Debaixo do chão, né? E simplesmente vocês falaram de como o Baião se expande para o Brasil e acaba voltando pra gente, né? Que é essa coisa de tipo, caramba, teve que ir pro Sudeste para poder explodir, né? E aí, assim, tem as referências daquele último vestido que as meninas usam, né? A coisa da noite carioca e tudo mais. Então, assim, eu disse, cara, falaram do Baião de uma maneira muito glamourizada e eu comecei a perceber isso em outras temáticas que vocês acabaram fazendo, né? E essa coisa também que muita gente acaba aprendendo sobre. E aí, na questão do Baião, tinha assim, estávamos falando sobre Humberto e sobre Luiz, mas sem falar necessariamente sobre Humberto e Luiz. E ter eles lá, né? Tu tá entendendo? Materializados. Aí, assim, dos dois detalhes, eu acho que essa coisa do glamourizar e essa coisa que talvez até o Grande Encontro ele tenha uma pitadinha disso também, né? Porque acho que muita gente esperou, Luiz Gonzaga, e eu acho que o Humberto Teixeira teve mais presente no Baião. A nossa ideia era, isso até foi em alguns momentos, foi discussão, porque a gente, eu acho que de novo, modéstia à parte, uma coisa que a gente gosta de fazer é sair do óbvio, entendeu? Tipo, se eu vou fazer uma biografia, essa pessoa não precisa necessariamente aparecer. A história dela é interessante, talvez um visual, não precisa ter uma pessoa lá representando aquela pessoa, entendeu? Sim. Ali era a obra de Humberto e de Luiz, então eles estavam ali, entendeu? Eu precisava colocar o Júlio como Humberto, porque em algum momento ele precisava assinar aquilo ali, entendeu? E o Luiz Gonzaga estava na música também, que também era do Luiz. Então não precisa ter pessoas representando. Porque Mas pensando assim, eu entendo, eu concordo e eu consigo ver isso no espetáculo, inclusive, mas assim, é um risco que se corre quando você arrisca dessa forma, porque quando as pessoas estão esperando muito por isso, às vezes elas não veem, não entendem a referência, então você precisa também deixar muito claro no trabalho que você está fazendo que eu não estou usando a figura, a pessoa ali fisicamente, mas eu estou usando de forma clara elementos que a representam, né? Porque senão você também não se faz entender, que é o que eu acho que acontece às vezes com alguns trabalhos, essa história de você se perder um pouco, já aconteceu inclusive com a Cheia de Ideia, tô falando isso inclusive pensando em trabalhos que a gente já fez, de você, vamos tentar sair do óbvio, e às vezes você não consegue colocar
a ideia muito clara. E aí quando as Às pessoas vezes a não ideia entendem fica você... clara, exatamente, só na cabeça de quem tá fazendo. Na cabeça. E aí não é isso, né? Pois Porque é. não é você que tem que ver, que é o projetista, que é o produtor, que é quem tá assistindo, Eu acho que a gente é o não próprio precisa- jurado. Eu acho que eu não gosto de explicar nada, entendeu? Eu quero que a pessoa entenda pelo que a gente está entregando. Aquilo ali é o meu produto. Eu não preciso... essa ideia de release, não sei o que, existe porque, enfim, os jurados exigem. Às vezes a gente já teve muitos problemas. Nós já tivemos muitos problemas com isso. Mas eu acho que a arte, ela precisa entrar, enfim, pela veia, pela pele, tudo. Você não precisa... Olha, agora você está assistindo o espetáculo. Nesse momento, Humberto Teixeira encontrando com o Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro. Não. Se você não conseguir entender pelo que eu estou falando, então quem precisa mudar sou eu, não é você. Era um tipo de coisa que eu queria trazer para levantar essa provocação aqui sobre essa coisa de ter que explicar. Eu estava no Nacional ano passado em Belo Horizonte, e aí quando os meninos da Bobeagem de Pimba terminaram de dançar, eu fui lá nos bastidores, e aí o Felipe, né, o noivo, um abraço, Felipe, veio falar comigo: e aí, irmão, como é que tá, e tal. E aí ele falando da visão que ele tava, né, tendo do São João e tudo, e aí ele comentando que, assim, isso é um ponto de vista dele, né, que achava que as quadrilhas deveriam ser menos cut. Ele disse: cara, acho que a gente tem que fazer quadrilha para criança, para velho, eu acho que tem que ser um pouco mais fácil de entender. Aí eu queria saber um pouquinho sobre isso, porque assim, eu penso, tiveram quadrilhas que tiveram êxito, e aí agora eu vou ser bem direto, até porque não é nenhum comentário de maneira negativa, o que eu vou dizer. Gente, para que mais fácil entendimento e de envolvimento do público do que a temática da Ceará Junina 2016? Que eles foram campeões brasileiros com das bonecas, né? A carta, que era a temática lá da Sofia e tal. Cara, encantava. A quadrilha entrava muito animada, era um colorido que casava muito bem. E outra coisa, as pessoas podiam não saber que o nome da temática era a carta, mas quem assistia, que chegava na segunda-feira no almoço, ou na escola, onde fosse, ontem eu assisti a quadrilha das bonecas no Dragão do Mar. Lindo. Então, assim, às vezes a gente pensa também em inventar a roda e tem algo mais simples ali que... E é engraçado como as nossas percepções também vão mudando com o passar dos anos. Porque eu, em 2016, não via essa glamourosidade toda e por que uma temática que não era junina estava sendo ali mais comprada. Não que o banho não tivesse sido comprado também, entendeu? Mas caiu mais no gosto mais facilmente do que o boi, né? E justamente essa ludicidade e hoje mais maduro eu entendo, né? Sim. Que essa ludicidade também ela contando São João, ela conquista, né? E aí é isso que faz também com que aquele ano ali, determinado ano de alguma quadrilha também Caia na graça da galera, entendeu? O ano, né? As pessoas começam a apelidar os espetáculos pelos anos, o ano do ano do baião, né? O ano do boi, o ano da boneca e tal. E eu penso muito dessa... Atualmente, a gente, no nosso até modo... hoje, gente, eu sou cobra, do ano da cobra. Do ano da cobra, né? Tá aí, o tema da quadrilha era cipó. Mas até hoje é o ano da cobra. Né, que eles falavam sobre a produção e tal. E a Adiciana era uma cobra, que era a cobra de cipó. E até hoje é o ano da cobra. Meu amigo, pelo amor de Deus. A gente briga muito disso, que tipo, não adianta a gente pensar nessa glamorização. O público vai dizer. Exatamente. É o ano do baião, é o ano da cobra, é o ano da boneca. Então, Exatamente. assim, não é que tá reduzindo a um elemento, mas aquilo ali foi tão forte, entrou tão fácil, que foi o que marcou a pessoa, né? E às vezes a gente encontra, como tu falou, a gente encontra, quer fazer, não sei o que. E às vezes o básico, o direitinho, conquista mais. Que é o que eu acho que talvez possa ter sido um problema nosso em 2018, entendeu? Que eu amo, é um dos meus anos preferidos. Diz o ano, entendeu? diz o tema. Da força que nunca sai. Ajuda os colegas que não têm a memória boa. Eu vou fazer que nem o povo, a seca. Ano da seca. Da seca. Que eu acho, assim, pra mim é um dos anos que eu mais amo, entendeu? Porque me emociona muito a história. Sim. Eu gosto eu queria fazer um drama, entendeu? Mas eu acho que o São João não compra isso, entendeu? E a gente só veio perceber depois. Mas é aquilo que eu tava falando. Mas
quem é que determina se foi sucesso ou que não foi sucesso, entendeu? Porque pra mim foi, porque eu consegui colocar em quadro o que eu queria. Sim. Consegui colocar em quadro um drama, consegui fazer com que as pessoas se emocionassem com uma mulher carregando uma garrafa d'água e trocando de roupa. Consegui fazer com que o Chico César achasse aquilo lindo e comentasse no nosso vídeo. Consegui colocar a Maria Bethânia no São João. Então, tipo assim, foi um sucesso pra mim, entendeu? Agora, talvez não Que seja. eu acho que isso também, assim, né? A gente vai falando umas coisas puxando outra, que isso também hoje se tornou um problema do São João. Do movimento, na realidade, não é do São João, do movimento junino. Que é a história de que se você não ganhar o festival, você não... É. Né? Não E às vale vezes bom. o grupo tá ali, super massa, super feliz, realizado com o trabalho, né? Conseguiu fazer o que queria, da forma que queria, conseguiu realizar e conseguiu outras conquistas que talvez sejam mais importantes do que o próprio troféu de um determinado festival, mas o movimento lhe coloca dentro de uma situação que o trabalho não foi bom, não ganhou nada, ou só ganhou tal festival, ou só fez não sei o quê. Exato. E às vezes não é isso, entendeu? O mais importante. Desse ano eu acho, eu tenho uma particularidade muito massa de um registro que a gente, no dia da estreia, quando acabou ali do Ano da Força que Nunca Seca, né? Eu tava pegando as minhas coisas, né? Aí guardando pra ir embora, lá atrás do cenário. Aí tinha uma senhorinha lá, pô, na arquibancada. Ela pegou meu braço, ela nem sabia que eu era uma das pessoas que ajudava a fazer tudo aquilo ali, né? E aí ela pegou, olha, muito obrigado por vocês fazerem isso aqui hoje à noite. Eu tô indo pra casa assim... Maravilha, pronto, velho. Pagou a temporada inteira. Eu não precisei ganhar mais nada em 2018. Ganhar assim, né? No sentido de competitivo. Né? Em 2018, depois de ouvir aquilo ali. Então, se chegou no coração de quem tá assistindo, acho que o objetivo já foi traçado, entendeu? Né? Eu também. Não, a questão da força que nunca seca, eu ia chegar lá ainda, porque eu já devo ter feito A gente alguma... tá fazendo a linha do tempo natural. Sem querer, né? Porque... Não foi Não, e eu combinado, aqui puxando o gente, meu não cacho tem aqui, roteiro. agora que eu tô vendo, ó. Só quer ser o João Miguel, ele. Mas essa coisa do glamourizar, eu entendo isso. Em resumo, tem uma frase que eu costumo... Tem duas coisas que eu costumo pontuar, que é assim, ó. Não existem verdades absolutas, isso é um fato, porque tudo é passivo de análise. Ponto. Como do mesmo jeito se você, aqui trazendo para o campo da vida pessoal mesmo, em relacionamento. Se você, em algum momento, vai precisar sentar do lado do coleguinha no banco, não arrume confusão com o coleguinha. Se você tá desconfortável, chegue para ele e diga, amiguinho, assim não. Vamos melhorar esse negócio, porque não adianta vir aqui, soltar fogo na pessoa, fazer um fuá. E quando, no São João, porque no São João, acho que o seu Antônio vai lembrar disso, elas passavam São João se matando, era briga, quando era no Fortal tava tudo junto. Tudo junto, no bloco. Todos, né? Então tinha muito disso. E aí, então assim, não existe verdades absolutas, eu concordo. E pelo que vocês me disseram, nada foi de caso pensado, essa coisa do glamourizar, é a gente de fora que enxerga isso. E o processo da força que nunca seca, ele também conseguiu ser você falar de Nordeste de uma maneira, com uma plasticidade, gente. Que até hoje, no que diz respeito a títulos, não é um trabalho campeão, né? No que diz respeito a troféu. Mas que eu escuto muita gente até hoje falar da estética daquele trabalho. Quando se fala em estética, muita gente fala daquele tema. Então, assim, desde o primeiro momento, eu lembro que a gente, na época, estava cobrindo a estreia, inclusive naquele dia, na época que nós coordenávamos e fazíamos, né, cuidávamos de outro projeto, nós batemos 3.000 pessoas online naquele dia, né, naquela estreia da Gina Babassu. E ano passado, não, Babassu de novo a gente quebrou outro recorde, né, então isso já é de praxe da nossa equipe, mas voltando, aí assim, eu lembro, cara, que quando os meninos entraram com Andor, e quando você via o desenho do grupo, que você olhava, você não conseguia reconhecer as pessoas. Elas eram figuras que estavam presentes. Os chapéus na vista dos meninos, então todos ali eram uma figura de um sertanejo, assim como as meninas eram. Então, assim, a coisa do Andor, cara, era um processo muito impactante aquilo dali. E aí na minha cabeça já vinha logo vinha um som do Cordel de Fogo encantado, e já vinham várias coisas que iam puxando, assim,
para algo que você disse que tá tudo ali no mesmo balaio, né? Se você for fazer uma análise. E isso, para eu também fazer uma pergunta. Onde vocês bebem da fonte musicalmente falando? Cara, é como ele tava falando aqui, né? Tipo assim, a gente não costuma assistir outros grupos por não tentar se assimilar, né? E se assemelhar, na verdade, a eles nesse sentido, né? Então, a gente gosta muito de musical, assim, pegar de musicais, entendeu? Referências que, de fato, não estejam envolvidos ali no junino diretamente, né? Na verdade, quando a gente consulta justamente outros grupos, é para tentar justamente não fazer ou igual, ou que a gente acha que aquela ideia ali não seja tão legal assim de se fazer. Mas a gente bebe muito dessas fontes que são bem musicais, né? Ou séries, filmes, enfim, assim, outras formas de criação de produções audiovisuais, né? Que possam dar essa inspiração para aquilo que a gente precisa. Eu acho até que esse da mesma forma que às vezes se torna positivo, é muito negativo, porque a gente mira na Broadway e acerta no São João, que a gente tem hoje, numa quadra que não dá para colocar um trabalho, entendeu? Então, tipo, E nenhuma estrutura de som para receber um espetáculo musical que a gente quer mostrar ali, né? Você vai para estúdio, você grava tudo, você tenta fazer tudo direitinho, mas não sai todos os instrumentos na hora da apresentação, né? Então, assim, é triste, mas esse é o São João. Então, tipo, não adianta a gente tentar sair desse ciclo. Óbvio que é bom trazer coisas diferentes, é bom trazer tudo, mas a gente precisa entender as limitações que a gente tem, né? Trabalhar com elas, às vezes até derrubá-las, mas às vezes não tem condições. Sim. Então, assim, a gente realmente deve dessa questão dos musicais. Eu adoro musical e sempre, todos os anos, eu tô precisando me policiar para não ficar aquela coisa muito musicada, entendeu? Porque e acho que dá pra ver no que a gente já fez, de às vezes tentar quebrar esse padrão, às vezes de casamento, não sei o que foi uma coisa, acho que até que a gente começou a fazer na Babassu, não foi? Que a gente tentou, vamos fazer uma abertura, vamos fazer não sei o que, vamos fazer uma dança e depois um casamento, depois não sei o que, e, tipo, vamos quebrar o casamento durante o espetáculo, né? O noivo não precisa receber a bênção no começo. Vamos jogar a bênção lá pro fim ou lá pro meio, vamos justificar um textozinho ali. E aí vem aquela história de que às vezes precisa trocar de roupa. Então precisa jogar o teatro num lugar enquanto as pessoas trocam de roupa. Tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Então, acaba que a gente depois constrói um... E aí acaba deixando o espetáculo também dinâmico, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o casamento assim desmembrado, eu não entendi, assim, a primeira vez, né? A primeira, tal, aí eu preciso assistir de novo, né? Não acostumada a ver aquela coisa retinha, casamento, bênção, tá, agora começa a quadrilha. E eu disse, não, preciso assistir de novo. Aí quando eu assisti a segunda vez, eu digo, né? Aí você já começa a ver também de outra forma, já começa a entender melhor. E aí você já começa a entender, fica legal, porque dá uma dinamicidade, né? Dá uma leveza também, não se torna cansativo, dá pra aquela contar coisa a história de forma diferente. 10 minutos. Aí tem aquela outra história também, né? Tem 10 minutos pra fazer o casamento. Aí o pessoal quer usar 9 minutos e 59 segundos falando ali no casamento. Muita raiva disso, dessa história aí. E eu digo isso porque a Show de Terra fazia muito isso. Às vezes o casamento era 12 minutos, aí você tinha que comer um monte de coisa pra poder chegar no... Gente, 10 minutos. Eu sempre o casamento era sarcástico, eu ficava, meu Deus. A gente discutia muito, porque eu sempre achava que não é questão do tempo, é o recado que você precisa dar. E às vezes a gente conseguia em 25 minutos ter um recado, mas precisa fazer os 30. Pois 35 com 5 de casamento. Gente, mas o recado já foi dado, vou ter que encher nisso agora pra o negócio funcionar, entendeu? Então, eu não gostava. Uma outra coisa que aí vocês falando sobre prós e contras, que eu lembro também, que hoje eu ainda escuto algumas pessoas falarem, é sobre o processo das músicas de domínio público que voltaram para dentro do ciclo. Porque o Ceará, ele tinha essa característica muito forte das composições, né? Projetou, assim, alguns grupos, tipo... você vai falar, a Paixão, acho que foi a quadrilha que mais lançou sucesso no São João do Brasil, né? Só que aqui dentro, quando você olhava pro ciclo junino do estado, vários outros grupos lançaram muita coisa, como a própria Terra da Luz, né? E a própria Beija-Flor do Sertão, que tem aquele repertório de 2008, que acho que todo mundo da vida ouviu aquele repertório, né? E aí, assim, vocês se sentem um pouco responsáveis por isso? Cara, a nossa forma de trabalhar é muito baseada nisso daí, né? Da música contando a história, né? A gente
tenta, quando vai escolher um repertório, tentar pegar justamente essas nuances, né, da história que vai ser contada ali, para que seja fácil de entendimento, né? Porque a gente acha que pela música, né, o espetáculo junino, a música, né, a proporção que ela chegou, e isso eu acho que o grupo da Junina Babaçu teve essa influência, né, tanto de repaginar, né, quanto de fazer versões, assim, que ficaram, assim, a gosto popular muito... Né? E de músicas que ninguém conhecia, de músicas que pessoas pensavam que eram de composição autoral da quadrilha e não eram. A música... A gente ia falar. Eu tava esperando esse momento. Estávamos aguardando. A música da Junina Babaçu. De quem? Da Babaçu, Não, essa música não é da Babaçu, não. Não, amiga, essa música é do Chico César. Não diga isso, não. O Lirinha, uma hora dessa, deve estar chorando em posição fetal. Pois eu achei que era de composição da Babaçu. E aí depois, não, é do Alceu Valença. Aí o povo chega no show, lembrei da Babaçu. Né? Eu só vejo os posts do povo. Lembrei do fulano, lembrou da Manu, lembrou não sei de quem, lembrou da Adriana. Eu acho isso muito massa, porque eu me sinto responsável, sim. Eu me sinto, porque é uma coisa que a gente sempre buscou de contar a história com a música. Sim. E a gente tem um repertório popular tão vasto, meu povo. Por que não usar rico, lindo, entendeu? E nordestino, porque a gente... Isso eu tô limitando ao Nordeste. Quando a gente começa a procurar, não, Nordeste, não vamos sair do Nordeste. Ou não vamos sair de artistas nordestinos, ou quem tem falando Nordeste. Sabe, pro Brasil ainda vai ser mais rico ainda, entendeu? Então eu acho que é muito massa. Tipo, e a gente... Às vezes chega assim, gente, essa música não é não. E a pessoa prefere ouvir a Morena Tropicana da versão Babaçu do que a do próprio Alceu. Sim, eu acho isso muito massa. E eu conheço uma pessoa que acorda dia de domingo ouvindo o repertório de quadrilha. Né? Você acorda no domingo e já tá lá. Deus. Gente, aquele repertório da Força que nunca seca, se fosse CD, tinha furado há muito tempo. Sim. Ainda fazia os backs e tudo mais. Eu já ia dizer, ainda canta, porque não é só escutar, ele ainda cantava. Então, se eu acordava no domingo, eu digo, meu Deus, setembro, o Felipe tá escutando a Força que nunca seca. Sem contar que a Força que nunca seca, assim como o Baião, ele tem um time. Aí, agora isso é o Baião coisa, eu escutava também. Isso é coisa do Eric, só pode ser. Eu não sei se vocês percebiam isso, mas tinha um time que vinha, pá, e explodia. No Baião era aquela coisa do pá, parece que a baqueta do Xavier na época, ele ia assim, né? Pá, Baião! Aí quando abria, né? Rapaz, todo mundo parecia que a quadrilha ia entrar na sua cabeça. Da Força que nunca seca, tinha uma explosão, né? Que assim, tem um detalhe que eu só vi me tocar no final do São João, que era o barulho do caminhão, né? Que tinha na Força que nunca seca. E aí... Assim, gente, desculpa, eu sei que eu tô me expondo, mas eu ficava, às vezes, quando eu ia tomar banho, fazer alguma coisa, esperando o momento da explosão pra poder... Corta esse momento, mas assim, porque era muito engraçado, mas eram bons repertórios. E de fato tem essa característica. Tem algumas versões que ficaram muito boas, né? Que você diz assim, caramba, a original era legal, mas essa pegada que os meninos colocaram, né? Felipe escutava tanto a Força que nunca sai que a gente ia pra Sobral, aí ele pegava e colocava, né, no som do carro. A gente ia pra Cariré. Aí, Cariré, que é depois de Sobral ainda. Inclusive, um abraço, Marcelo. E aí... a gente media a distância pela quantidade de vezes que o repertório tocava. Porque ele terminava e começava de novo. Aí disse assim, tá perto não, ainda falta um repertório completo da Babaçu. Muito depoimento. Então vamos começar a viagem de 2011. Gente! E eu ficava tão triste que não dava. Porque tinha músicas que eu queria colocar inteira e não dava pra você colocar. Você tinha que colocar até o primeiro refrão, né? Porque... Você precisa cortar a música, não dá pra colocar tudo. E às vezes eu ficava doido com o Eric, eu cortava um trecho. Não, Eric, bota esse outro trecho aqui. Não, mas a gente não cabe a música toda. A gente precisa cortar a música. Sim. E colocava isso. Isso que tu falou da questão do caminhão e de tudo, eu acho também que nós tivemos uma responsabilidade muito grande de... como é que eu posso dizer? Um termo mais de... modernizar a questão da produção musical junina, entendeu? Sim. De trabalhar com VS, de trabalhar com referências musicais que até então não trabalhavam. Acho até de profissionalizar os grupos com músicos, tirar
que depois é uma coisa que um monstro que engole a gente, né? Porque a gente cresce, e tem hora que não tem mais pra onde crescer. Então, tipo assim, e agora o que a gente faz, né? Tem mal o que trazer. Mas eu acho que é uma coisa que foi importante. Eu ia chegar nesse ponto. Aí o Eric não perde o fio da meada. Tá. Da história do VS. Porque, e aí assim, eu vou fazer aqui um desabafo, já que a Tatiana até disse isso no começo. Há uns anos atrás, eu trabalhava numa agência de marketing que ela produziu o maior food park do Norte e Nordeste. Acho que vocês chegaram a ver, o Lá Fora. E aí eu lembro que o Lá Fora tinha um sistema que era assim, ficava uma torre no centro do parque, certo? E o parque abria pontualmente às 16 horas. Se você chegasse lá às 15h57, o parque não estava aberto. Mas quando dava 16 em ponto, os seguranças abriam o parque e um som começava lá na torre, que era a voz de uma mulher dizendo: sejam todos bem-vindos ao Lá Fora Food Park, uma experiência gastronômica e tal. E tinha toda uma sonoridade e ela era a recepção de quem chegava no parque. E eu lembro que uma vez, num determinado shopping, quando eu ouvi aquilo, eu disse: cara, bicho, isso tem como ir pro São João. Eu cheguei a falar sobre isso, eu acho que com o Herbinho, mas foi uma coisa meio solta, né? Assim, foi só um insight que veio de tipo, caramba, será que poderia ser usado algum tipo de áudio no meio? Depois disse, não, é viagem demais. Ou então, até na preparação do próprio público. Há uma recepção para o público mesmo. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação da quadrilha, né? Paixão Nordestina. Abraça quem está do seu lado. Coloque óculos, pois o brilho dos nossos brincantes e tal. Alguma coisa que envolvesse. Que a gente pudesse botar um pouco de tecnologia, mas que tornasse de fato uma experiência para as pessoas. Sim. E assim, eu acho que bem distante disso, o VS entra, né? E hoje se tornou... E na verdade, assim, eu tento às vezes procurar, como você falou, né? A palavra, não é que seja limite, mas até onde aquele momento já esteja meio que saturado, digamos assim, para a gente poder partir para um outro viés. Por exemplo, os vieses, né? Assim, muito dessa questão dos vieses veio pela musicalidade dos meninos, né? Que faziam parte do grupo da Junina Babaçu e tal, que apostaram bastante nessa ideia, né? Tinham os contatos e tal. E aí a gente conseguiu, juntamente a diretoria comprou a ideia, a gente colocou isso no Arraiá. E aí, quando isso já tava indo para todos os grupos, muitos grupos já estavam usando, né? Essa questão da musicalidade do VS, pai, tá. Aí veio que ano passado a gente, cara, a gente precisa fazer isso orgânico, porque ele tá automático demais, tá robótico. Vamos fazer essa parada ao vivo. Aí vamos lá pegar 6 pessoas para fazer ao vivo. Entendeu? Então, tipo assim, quando você já começa a ver essas possibilidades de esgotamento... outras formas. Exatamente, de esgotamento, de fontes, né? Que já tá ficando muito... Eita, não é mais por aí, não. É o mesmo esquema das questões das músicas autorais também, com as músicas do repertório popular. A gente começou também a ver essa crescente indo para outros grupos, né? Muitos grupos abriram muitas suas músicas autorais para usar no repertório popular para conseguir contar a sua história ali. Tem efeitos que não fariam sentido se não fosse com o VS, né? E aí, mas isso aí, por exemplo, em 2020 aí foi algo que o tempo já não permitiu, porque o que era a proposta inicial de contar o movimento Armorial em 2020. Pô, o Armorial é o nosso, o Armorial da Junina Babaçu. Vamos fazer isso tudo autoral. Vamos pegar os Davi, vamos pegar o Zu, vamos pegar o Alessandro Santos e vamos contar um espetáculo com músicas compostas por ele. Mas, infelizmente, a gente briga com a questão do tempo, né? Então, isso aí veio pandemia, então acabou que não rolou isso daí. Né? E tinha questão de articular também isso, né? Que demandava o tempo dos meninos, então ficou muito complicado. E a gente... Não, vamos, né, ainda seguir por aqui. Mas já daí, assim, hoje em dia, eu já vejo isso também, entendeu? Esse esgotamento das músicas do repertório popular no São João, porque às vezes eu sinto um apelo da galera que curtia aquela musicalidade das antigas, né? Sim. Que da música que impregna do chiclete e tal. Pai, meu irmão até hoje, ele diz, bicho, eu sou muito conservador, Lucas. Inclusive, meu irmão tem música dele circulando aí, Nordeste afora.
que ele disse, cara, eu sinto muita falta, eu acho que as quadrilhas têm que começar a pensar no movimento de voltar a fazer música autoral, Pois porque... é, acho que e isso é o movimento, né? Do que às vezes a gente vai escutando um aqui, outro ali, tá? E a gente começa a enxergar essas possibilidades também. A gente tá até com essa batata quente na mão esse ano. Spoiler, gente, atenção. Pera, Atenção. eu quero chegar em 2023, Tá. porque eu acho que é um momento muito esperado, mas eu queria só fazer uma fala que pra mim marcou muito a coisa do VS. E principalmente no Baião, que é quando vocês começam, né? Porque aquelas falas do Humberto, cara, quando eu vi aquilo, eu disse, bicho, isso é muito espetáculo pra coisa. E os encaixes de fala, assim, aquela primeira fala dele que ele diz, talvez, muitos não sabem, talvez, mas o Baião é velho. Cara, o encaixe da fala e aquilo é um bate-papo dele com o Luiz Gonzaga, né? Exato. Uma entrevista. Quando eu vi o Baião, eu assisti aquele documentário do Humberto Teixeira, que é O Homem que Engarrafava Nuvens. Isso. E aí caramba, como ninguém falou do Humberto como do Humberto? A primeira ideia era falar do Humberto. Enfim, aí eu, não tem como falar do Humberto sem falar de Luiz Gonzaga, né? Sim. E aí foi aquilo. E as falas do Humberto, tipo, o Luiz Gonzaga tava musicalmente, porque as pessoas, muita gente não acredita ao Humberto, né? Mas eu disse, não, precisava ter um Humberto ali. Então vamos colocar o Humberto pela voz, porque pela música ele já tá. E o Luiz Gonzaga também já tá popularizado. Você não consegue assistir aquela parte da Asa Branca sem lembrar da voz do Humberto entrando enquanto a Adriana tá subindo. Sim. Não existe. Eu não podia colocar o Davi falando aquilo. Não ia ter aquele efeito, entendeu? Tinha que ser aquela introdução do VS, dele falando da Asa Branca, é a árvore, não sei o que. Dá um contexto diferente, dá uma emoção diferente. Então, acho que hoje ele ainda continua sendo usado, algumas vezes funciona, outras vezes não, mas é um desafio, né, pra quem tá fazendo. Mas é porque também o movimento também tem isso. Você faz uma coisa, dá certo, aí todo mundo quer usar e às vezes nem sempre é aquilo que vai resolver o teu problema. Nem sempre cabe, né? Entendeu? Então assim, mas é porque VS tá na moda, sei lá, né? Uhum. Então vou dar um jeito de usar aqui, mas de repente a tua proposta não cabe o VS, ou você não usou da maneira adequada, e aí o movimento também tem muito disso, né? E aí às vezes alguns trabalhos se perdem por essa questão de você querer seguir o que outro trabalho fez e que ficou bacana, mas sem pensar na tua realidade e naquilo que você realmente precisa para melhorar o teu trabalho. Exato. Porque quando a gente assina a parte musical, a gente quer contar a história a partir da música. Sim. Em alguns momentos cabe, outros não cabe, entendeu? Tipo, fica muito difícil você usar sempre a mesma coisa ou tentar permanecer com o mesmo estilo. Porque dependendo da temática, cabe, às vezes não cabe, enfim. Sim. Tem coisas mais modernas que vale a pena usar, tem coisas não tão modernas. Fica difícil. Vamos para os spoilers de 2023. Com certeza. Eu Você acho puxou... que esse papo, sabe o que o povo tá gostando? Porque, pelo amor de Deus, só a velharia abrindo o baú. Mas, gente, a gente tá falando sobre processo criativo, desenvolvimento de roteiro. Ó, ninguém é pra tá baixando isso aqui pra querer fazer mas aula, sério, eu não, acho que a viu? gente falou aqui, dava para aquele nosso curso que a gente tem esse workshop, Sim. né? Se já tivesse pronto o workshop, a gente vendia aqui agora. Com né? certeza. Vendia fácil. Próximos passos. Não, vai. Vai, Tiana Zacarias, tu que puxou o bonde aí. Não, quero... 2023. Ele ia começar a falar de 2023 e a gente vai deixar ele falar à vontade. Nesse momento, corta-se o microfone do Felipe, que gosta de interromper, e deixa o som dele doce. Que era o assunto que eu tava entrando. Você ia dizer que tinha um desafio para 2023. 2023. Das músicas o momento dos cortes. Vai ser Tá, vamos lá, os cortes. Vai ter um corte agora, viu, gente? Não, coube o comentário, não queria passar, eu não queria forjar a nossa linha do tempo, né? Mas, enfim, um dos grupos que a gente está assinando esse ano é a Ceará, né? Como muita gente já sabe. E a Ceará está fazendo 20 anos de São João. Então, como é que você conta 20 anos de uma quadrilha como a Ceará sem utilizar a musicalidade dela, né? É uma musicalidade que é tão forte quanto outros grupos. E que precisa ser, enfim, tal. Eu não vou falar de tema não, certo? Não, mas assim... Mas eu lembro muito porque teve um ano que a Babassu estava fazendo, acho que, não sei, 20 e tal,
que eu peguei e falei pro Tasso, eu disse, olha, acho que foi um desses anos que a fonte tinha secado, e eu disse, vamos fazer um aniversário, 2 anos. Faz um bolo, a Manu sai de cima do bolo, dessa bolo. Eu já tinha visto alguma quadrilha com 15 anos fazendo um bolo de 15 anos. Não lembro qual quadrilha foi. Mas o jogador tá fazendo 15 anos, chegou um bolo de 15 anos, naquela fusão e tal, descer. Deve ter sido da Terra da Luz, teve um ano que eles tinham um bolo enorme. Eu não lembro, aí eu brinquei sobre isso. Mas aí entra naquela história do tipo, não vamos ser os mesmos, não vamos ser claros, vamos deixar que as coisas fluam e tudo. Spoiler não foi. Esse ano a gente vai contar uma história que tem tudo a ver com a história da quadrilha, que também é a história da quadrilha, e pode ser uma história de uma outra quadrilha, entendeu? Então eu acabo, espero que esse corte renda. Mas é um desafio, né? Você sempre pensar no tema, pensar na musicalidade. Esse período é um período que a gente sofre muito para tentar contar a história a partir da música, né? E eu acho que a nossa ida para Ceará, ela tem muito disso, da gente tentar uma musicalidade que não fuja da identidade deles, né? Que é uma identidade muito forte, ao mesmo tempo também traga um pouquinho do nosso jeitinho, das coisas que a gente faz do nosso, enfim, da nossa produção, né? Já entrando no assunto, a gente já tinha conversado antes com o próprio Seixas, acho que 2019, foi, Eric? Foi. Em 2019 a gente tinha conversado sobre música e a gente, enfim, a gente ia assinar o repertório. Era do Dominguinho, né? Não, foi 2020, não, foi 2022. Não. Foi 21 para 22, na verdade. Não, foi essa pandemia. Foi no meio da pandemia, 21, 22. Foi 20 para 22. E a gente tinha conversado, acabou que, enfim, não deu, teve pandemia, enfim, aquela coisa, não rolou. E aí esse ano vai rolar, né? Vamos ver o que aqui vai dar. Não, mas assim... Menino, ele fala com medo. Seixas não vai fazer nada com você. Não, mas assim, o interessante assim, desse processo de trabalhar com grupos novos, né? Que a gente... Também a nossa primeira experiência fora do nosso antigo grupo. É justamente ouvir essa questão da identidade deles, entendeu? Da gente não ser o responsável por alterar alguma coisa de identidade do grupo, porque a gente não tem nem o know-how para isso, porque o grupo é muito maior que a gente, né? E nós somos prestadores de serviço do grupo. Então, o grupo ele é muito maior do que um Erickson Suetônio, uma formação de alguma coisa que... Mas... Mas é que vocês agora perguntaram assim, é pra gente não, prestador de serviço. Mas eu digo assim, nessa questão de alterar a identidade assim, do grupo mesmo, entendeu? Não pode ser só o que o Eric e o Suetônio quer. Tanto existe essa construção coletiva, né? Então a gente, nas nossas conversas nisso, a gente perguntava, Seixas, o que é que você quer mostrar? Então, a gente quer falar aí, são os 20 anos do grupo. Eu tô reproduzindo aqui, ó, são os 20 anos do grupo. Aqui. Então, assim, era algo que ele queria, bem comemorativo, né? Que fizesse alusão ao que o grupo vai estar lá comemorando, né? Mas não vai ser os 20 anos do grupo, mas estará inserido lá, como o Suetônio falou, né? Estará inserido lá. O corte foi dele, viu? Não foi meu. O corte vai ser todo doente. Mas assim, puxando aqui um pouquinho, né, para essa questão da história de vocês e tal. Vocês se tornaram referências de produtores culturais dentro do movimento junino. Isso é um fato. E aí não precisa vocês dizerem que concordam, porque sou eu que estou dizendo. Era isso que eu ia dizer. Assim, não precisa nem vocês concordarem, porque sou eu que estou dizendo. Esse corte é meu, tá? E aí... Vocês se tornaram essas referências dentro do... Isso não significa dizer que só existam vocês. A gente tem vários outros produtores culturais que são massa. Trabalhos aí no interior do estado, fantásticos, né? Mas quando a gente lembra da dupla dinâmica Eric e Suetônio, né? É impossível não lembrar dos projetos que vocês encabeçaram, que vocês tiveram à frente, mesmo tendo essa construção coletiva, mas que partiu muito dessa ideia da pesquisa, do jeito de vocês abordarem, né, dessa construção de sair do óbvio, mas ao mesmo tempo levar uma coisa alegre, dinâmica para as pessoas, que elas se reconheçam, que elas se vejam dentro do trabalho, que elas entendam por si só, enfim, várias questões que a gente já vem falando aqui desde o começo do podcast.
Aonde é que eu quero chegar? Que, né, por mais que exista aí essa identidade da Ceará, que é muito forte, que eu sei que eles vão permanecer com ela, porque eles também têm muito essa característica, né, de manter essa essência que é própria da Ceará, mas quando se lançou o quê? Éric e Suetônio estariam dentro do projeto, causou um burburinho, um zum, né? Aquela coisa, agora, quero ver, né? Eu escutei isso, né, de algumas pessoas. Quando vocês chegaram lá no ensaio, né, ficou até aquele momento. Né? Então, assim, a gente fica rodando no ensaio pra isso, viu? Pra catar assim, as coisas. E aí, acho que tem muita gente esperando, né? Como é que vem a Ceará, que tem um estilo próprio, que tem já um formato de trabalho, mas aí com uma ideia, né, e com um trabalho também conjunto com o Éric e o Suetônio, né, que já tem também um estilo de trabalho, embora os trabalhos não se pareçam, né, como você disse, a gente tem que fazer a ópera, tem que fazer o trabalho seguinte melhor do que a ópera sem parecer com a ópera, né, como você falou no começo. E aí, assim, embora os trabalhos de vocês não se pareçam com os outros, não sejam as mesmas coisas, mas existe uma identidade de Éric e Suetônio ali naqueles trabalhos. É fato que, tipo, o que nos leva a trabalhar com a Ceará esse ano, como que nos leva a trabalhar com a Filhos, é o nosso histórico, né? E talvez por estarmos mais abertos dessa vez, porque diferente do que se ventila, por aí vão as fofocas. Ninguém trocou um grupo por outro. Na verdade, eu estou fora de São João desde 2019, o Éric também, o último ano dele, né, sim, 19, mas ele fez alguma coisa ano passado. Então, assim, não existe nada, apesar do burburinho, que a gente sabe que o São João tem isso, e é até legal em alguns momentos. Eu acho que essa não é uma troca, é um compartilhamento de ideias e de experiências, entendeu? Essa parceria já era para ter rolado desde 2019, entendeu? E não rolou. E aí, talvez esse seja realmente o melhor momento. Porque eu acho que 2019, talvez eu não tivesse preparado, o Éric também não, a Babassu não, a Sarah Juninho não, porque as cabeças ainda estavam muito naquela onda do tipo... Porque, diferente do que muita gente pode imaginar, eu e o Éric, nós não éramos só projetistas, a gente era da diretoria. Sim. Então, muito do que a gente fazia lá era com pensamento não só de que comprasse a nossa ideia, mas que também valesse a pena, de que tivesse dinheiro para executar, de que os jurados gostassem. Então, a nossa preocupação, diferente desse ano, a gente está muito mais na vibe da criação e até da concepção do que mais da validação. Tipo, o Sejas que vai me dizer, não, corta isso aí, não tem dinheiro pra isso não. Então, aumenta aí que eu quero gastar mais, entendeu? O Paulo Henrique que vai dizer, vamos lá, eu quero voar esse ano. Ou não, entendeu? Tipo, e a gente, no nosso trabalho, tá sendo bem claro com eles em relação a isso. Olha, a gente constrói isso, já construímos isso aqui, mas é uma nova história, né? Eu preciso da participação de vocês. Sim. Para que tudo saia e funcione do jeito que nós queremos, é uma ajuda mútua, né? Sim. E eu confio, eu estou muito esperançoso para que esse ano, eu acho que vai ser muito legal, tá tudo muito leve, a relação da gente com o grupo, eu acho que nós fomos muito bem recebidos, diretoria e equipe, causa realmente aquele burburinho. Então, como a gente não tá em casa, tá chegando na casa dos outros, a gente fica mais na nossa, peraí, vamos ver onde é que é, né? Sim. Não vai chegar a abrir na geladeira, então a gente fica mais na nossa. No do Paulo Henrique, diferente da Ceará, que algumas pessoas viram a gente lá, mas não, estão só visitando o ensaio. O Paulo Henrique já mexe a camisa aí, já vestiu uma camisa. Tá, hora eles vão entrar aqui, né? Então eu acho que vai ser legal, eu tenho certeza. Tá se desenhando ser um período bem divertido. Desafiador. As temáticas, spoiler ou não, as temáticas estão bem interessantes. Parecem muito com a gente, mas também parecem muito com os grupos. Eu acho que a gente tem algumas mudanças para fazer no grupo mesmo, até na forma de se fazer São João de cada grupo, mas a identidade do DNA ele vai permanecer. Eu posso falar agora, porque assim, foi um pouco impedido. Se vocês perceberam, eu tava assim, bem... Vai, Faustão. De castigo. Mas
Não, justamente eu ia perguntar pra vocês sobre essa questão de fazer 2 grupos numa mesma cidade, né? Grupos que tem uma certa proporção. Mas também essa coisa dos novos voos mesmo. Né? Assim, de como foi pra vocês, como vocês estavam levando isso mesmo, de uma maneira tranquila, porque eu acho que já é algo que pra vocês já era normal, mas não sei até pra aquela ponta, né? Assim, pros brincantes que estavam lá na ponta, porque querendo ou não, vocês se tornaram referências que os próprios brincantes passaram a confiar nisso, né? Assim como profissionais que com certeza, cantores entre outros, que sentiram ausências ou que optariam, né, se tivessem esse poder de escolha, por trabalhar com vocês, né, por gostar. E aí, assim, pra vocês pode ter sido super normal, mas pra outras pessoas não. E eu fiquei um pouco curioso de como é que se deu essa coisa de tipo, cara, poxa vida, a gente tá pensando a nível de movimento e por isso tá fazendo isso. Vou falar. Não, assim, eu gosto muito dessa questão do network e eu acho que o meu amadurecimento também em relação a isso me ajudou, tá me ajudando muito nesse processo, entendeu? Acho que, como ele tá falando, acho que é no momento certo, na hora certa, porque acho que se fosse alguns anos atrás, eu não teria esse feeling de levar, não vou nem dizer profissionalismo, mas eu acho que acaba, assim, os vínculos. Na verdade, até uma questão aqui que eu acho que a gente pode até debater, por exemplo, os vínculos com os grupos, eu acho que eles meio que acabaram atrasando a profissionalização do São João em si, entendeu? Sim. Então, eu acho que não... É porque a gente também, quando você fala, o Érico e o Suetônio são referências, mas, tipo assim, mas a gente não se prende muito a isso, porque a gente, na verdade, a gente tem nem noção disso, porque... acho que as pessoas podem até pensar, eles são intocáveis, eles não são sociais, não conversam, não sei o quê, mas pelo contrário, é porque a gente, de fato, a gente não sente essa abertura nem das pessoas falando isso com a gente, assim. Obviamente os mais próximos, como vocês falam, outros amigos nossos mais próximos falam, mas a gente não tem essa noção de proporção, entendeu? De que eu tomei um susto muito grande, por exemplo, quando a Filhos postou. Aí, beleza, postou lá, mas aí a galera comentando e me marcando, e me adicionando. Eu, caraca, velho, a galera bota fé mesmo, né? E agora? Aí vocês não estão comentando na gente mesmo. Não tem mais volta aquele, né? E é legal, né? Ao mesmo tempo que a gente acha bacana esse reconhecimento, mas a gente tenta não se prender nem se limitar a isso, porque a gente sabe que é efêmero, né, digamos assim, e não é só nós dois, né, é a história do grupo, né, a gente tá indo lá pra ajudar, óbvio e tal, pela oportunidade que nos foi dada no nosso grupo anterior, né, que é a Junina Babassu, e eu encaro isso de uma forma muito desafiadora, muito bacana, tá me tirando, assim, bastante da minha zona de conforto, assim, acho que, e quando eu saio da zona de conforto eu me sinto mais desafiado ainda a tentar entregar o meu melhor. Entendeu? Então acho que pra mim tem sido bacana assim, essa experiência. Eu acho que isso. Porque o movimento ele tem muito disso, né? Ao mesmo tempo que ele acolhe, às vezes, muitas vezes ele também desagrega, né? Porque ele tem aquela história de que se tu foi pra outro grupo, né? Eu tava na Junina Babassu, agora eu vou fazer um trabalho na Filhos, é porque eu briguei com a Junina Babassu e tô... agora são meus inimigos mortais. Vou fazer por vingança. É porque sempre acredito que qualquer desligamento é de desconforto, né? De problema. É porque é briga, é porque é problema, é porque você quer chateação e tá. Ao mesmo tempo que quando você se coloca o seu nome, né? Tipo, Filhos foi lá, postou, disse que a gente vai fazer o trabalho, são incríveis, são fantásticos, são maravilhosos, são únicos, vai dar certo, vai ser massa, vai ser top e tal. Então, assim, aí cabe a cada profissional, quadrilheiro, destaque, ou enfim, mesmo que seja só o apoio da quadrilha, ter essa maturidade, né, de discernir aquilo que deve ser relevante ou não para o que você vai fazer e para o trabalho. Porque se você for entrar na pilha de São João, realmente tem hora que você fica louco. Pois é até uma coisa que, tipo, eu sempre comento muito dessa história do que, tipo, eu acho que a gente... Eu sofro muito, e em muitas coisas da minha vida, dessa questão da síndrome do impostor, entendeu? Eu não quero validação das pessoas, mas ao mesmo tempo eu preciso me tocar de que algumas coisas já são válidas, então eu preciso acreditar nessa minha história também, entendeu? Então, tipo, quando isso acontece, uma postagem da Filhos, quando não sei o que, eu vejo nossos amigos falando, tá, massa. Mas pronto, é rápido, entendeu? Sim. Tá, mas eu tenho que criar um tema, uma dança, uma noiva, um casamento. Eu não consigo ter tempo pra isso. E é uma das minhas, não vou usar a palavra,
não é mágoas, mas uma das coisas negativas que eu acho do São João, que é isso, entendeu? Sem dúvida. E eu sempre fui uma pessoa, tipo, ninguém vai poder dizer que eu falei mal do Ceará e que agora eu tô comendo a Ceará, entendeu? Porque Sim. eu sempre conversei com todo mundo de lá, tinham grandes amigos de lá, inclusive em alguns momentos eu tive confusão na Babaçu, porque eu fui quando a Ceará fazer aqueles negócios no teatro pra apresentar, Sim, fazer uma gincana lançamento. dele. Sim, Uma vez eu sim. fui com o Reginaldo, era um dos meus melhores amigos, e tava lá e me convidava e eu ia. E eu ia sem pensar, eu vou ali pra ver se eu pego um cor do tema. Não, eu ia porque o Reginaldo era meu amigo. Sim. A Aline era minha amiga e eu me sentia bem lá e nunca ninguém de lá Sim. falou isso. E da mesma forma, tipo, então, pra mim, isso é sempre uma discussão muito pequena, entendeu? Da mesma forma, na Paixão, que eu tenho amigos lá, da mesma forma. E eu entendo muito essas confusões, porque eu sei que mexe com ego. Inclusive, assim, pra mim, uma das piores coisas do São João é a questão do ego, entendeu? Óbvio que todo mundo que a gente quer ser validado, que a gente quer ser feliz, que a gente quer que... Ai, se você tá lindo hoje, enfim... E no São João não poderia ser diferente, porque é uma manifestação artística, e quando você junta muita artista, você sempre tem muito problema, né? Não tem um artista normal, é todo mundo doido, enfim, é aquela Sim. coisa toda. E os pseudo-artistas são piores ainda, entendeu? Isso é uma piadinha mesmo, pra quem não é e pra quem finge que é. Então, é muito complicado lidar com Sim. isso. E uma coisa que eu sempre falava, até na Babaçu, que eu disse, gente, eu não tenho interesse nenhum aqui, porque se eu apareço na quadrilha, eu vou aparecer empurrando cenário, entendeu? Trocando a roupa de alguém, ou tentando resolver algum problema. Eu não vou estar na frente. Acho que tem gente que nem não sabe nem quem eu sou, entendeu? E eu acredito que é isso, porque o meu trabalho, o que eu gosto de fazer, ele vai estar em tudo aquilo. Menos a minha imagem não mostra o meu trabalho, entendeu? Sim. O meu trabalho está num monte de coisa, menos na minha imagem. Diferente de gente que eu sei que se aproxima de diretoria porque quer um lugar na frente, de outras pessoas que querem estar no grupo porque querem, enfim, ficar com o vestido da rainha e outras coisas que a gente sabe que acontece no São João. Sim. Mas eu sei que isso faz parte do movimento e do lance. Como eu sei que nas escolas de samba deve ter o mesmo problema, a rainha que tem dinheiro e que quer ser rainha, que vai pagar a roupa da bateria todinha, que a gente sabe que acontece. Enfim, então não tem como fugir disso. Contudo, eu não tenho muita paciência, sabe? Pra isso. E eu acho que esse ano, e espero que não, já chegaram algumas coisas no meu ouvido que eu fico rindo, porque quem me conhece sabe de uma coisa, sabe que tipo, não tem nada a ver. Mas eu entendo que precisa fazer marketing também sobre isso, entendeu? É muito... Com a notícia que vai dar, se o Etônio e o Eric saíram de boa, é melhor a gente inventar, que eles estão com a raiva da quadrilha. Ah, meu filho, tem gente que é profissional. Pois é inventar muito melhor coisa. inventar que, tipo, por exemplo, agora Tá falando cheio, mesmo, tá entendeu? cheio, tá Semana cheio. eu vi alguma coisa falando de que, e eu até vim falando pra cá com o Eric, quando o pessoal fala que tá troca de cadeira, não tem nada a ver com a gente, não. Não, eu acho que o pessoal sabe da nossa existência, é só o o destaque, Eric- rainha, música. quando o pessoal A fica- dança das cadeiras, É, né? quando Que eu falo tanto nesse se negócio de troca de fala. cadeira e não sei o que falando, não tem nada a ver com a gente, não, é porque a gente... Não, e assim, o pessoal, é a dança das cadeiras. Aí parece que você nunca pode parar, né? A pessoa escolhe parar, ela não pode parar. Aí se ela escolhe só, sei lá, se divertir, ou se ela resolve fazer outra coisa. Gente, existe vida pós-São João. Isso. Né? Existe vida fora do São João. Aí se você posta alguma coisa, ai, foi É uma piada indireta. pro São João. Gente, Menino, eu fico passada porque eu digo assim, olha, eu trabalho na prefeitura, eu tenho uma produtora, eu tenho a ciranda, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho casa, aí tem o São João, aí você posta alguma coisa, aí o pessoal do São João, ai, soltou uma piada pro Eric. Vale, meu Deus, lembrei nem do Eric na hora que eu postei alguma escrevi. coisa no Instagram, coincidentemente, que acho que foi no dia que eu postei a nossa foto no Instagram da Ceará e da filha e tal. Porque Agora que eu eu deixei lembrei pra postar tudo junto, Que eu ainda sabe? respondi o stories do Suetone, mas é dos proibidinhos, não pode sair. Não, porque assim, o meu Instagram, sério mesmo, às vezes nem, por exemplo, eu não mostro minha família, porque eu acho que não é um lugar pra mostrar minha família, que meus amigos vão saber quem são. Meu Instagram é aberto, quem entra lá, acho que tem uma foto aqui, outra lá, e tem muita foto, obviamente, e eu mostro muita coisa, mas quem me conhece vai estar no meu close friends, entendeu? Ali eu mostro a minha vida porque são pessoas que realmente merecem estar ali. E aí alguém comentou, ei, isso aqui é uma piada, eu falei, isso aqui, mas por quê? Eu fui lá buscar, né? Por quê? Por que eu estaria soltando essa piada? Então, o motivo é... Não, porque estão falando isso aqui é sério.
Eu nem sabia, né? Pode entender como piada. É isso, Antônio. É tipo assim, eu não sabia que eu tinha dito isso, mas foi quando que eu falei, né? É tipo isso, entendeu? E aí... E eu sei o quanto isso. Sou de... Se você é de São João, você sabe o que acontece no submundo também, entendeu? Na Deep Web junina, né? E aí eu conversando com o Érico, eu disse, não acredito que estão falando dessa cadeira. Porque eu fiquei tentando pegar quem é de São João, porque minha circulação junina é muito pequena. Eu circulava no Nova Sul, com os amigos que eram de São João, alguém que foi de outro quadrilho e tal, o pessoal das diretorias eu conhecia, porque às vezes eu ia pra reunião e tudo. Então, tipo, aí eu... Não, mas eu acho que... Eu sempre falo, acho que mais povo conhece a gente, sabe que a gente... Se vê a gente na rua, sabe que a gente é, eu acho que sabe. E aí tem muito isso, mas eu acho que, enfim, é do movimento, dá pra desmentir um monte de coisa, sabe? Sim. Eu consigo desmentir umas coisas facinho. E eu acho triste às vezes, sabe? Porque muito se perde no meio disso, sabe? A gente poderia estar discutindo outras coisas, a gente poderia estar trabalhando pra fazer outras coisas, a gente poderia estar enfim... Eu acho, assim, tu tocou Mas numa... eu assisto as fofocas, eu vejo, fico por dentro. Sim. Não me meto nelas, mas eu também de tudo. Não, ó, Os prints chegam nas nossas mesas. quando tu fala dessa coisa de ter muito tempo perdido, isso é um fato, assim. Eu tenho uma mágoa do ciclo junino, que inclusive eu falei pro próprio Seixas dias atrás, a gente conversando. Nós tivemos na posse da atual secretária de Cultura do Estado, né, a Luísa Sela. Inclusive um abraço, Luísa, pessoa que tem um trabalho maravilhoso, assim. E a ministra, né, se fez presente, Margarete Menezes. E a equipe da Ciranda foi, a Tiziana estava quanto né, comunicação da deputada, do prefeito de Horizonte. E nós estávamos todos lá. Cara, eu senti muita falta de gente do São João. Acho que assim, quem era do São João que estava ali éramos nós. E aí quando você fala dessa perca de tempo, eu acho que assim, o São João, ele de certa forma, ele é muito autossuficiente, mas ele também é muito deficitário. Se você for ver o engajamento das pessoas do Junino com as outras manifestações, gente, é pouquíssima. No carnaval, que eu acho que é muito orgânico, eu sinto muito isso, assim. Eu acho o carnaval muito do povo. Se você for para Domingos Olímpio, se você for conhecer as agremiações, os maracatus, você vê ali a cultura muito orgânica, eles são muito apaixonados por aquilo. E no carnaval tem uma coisa que é diferente, que é assim, às vezes uma mesma pessoa desfila todos os dias em várias agremiações diferentes. Tá entendendo? Tem gente que participa assim de tudo, que a gente ficava, rapaz, fulano passou nesse stand na Unis do Acaracuzinho, no Obalomi, o Afoxé, e vai já vir no Ás de Ouro, e por aqui vai e tal. Então, assim, que é óbvio que a gente sabe também que por cada ciclo tem suas particularidades, seria difícil uma pessoa dançar em várias quadrilhas, isso a gente entende, é óbvio. Mas que pudesse ser facilitado pelo bom relacionamento. Sim. Tu tá entendendo? Você pode não dançar em todas, mas você pode se relacionar bem com todas. E também beber muito da fonte, porque o quadrilheiro, eu já tô passando por uma pegada mais cultural, mas o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes ele não se reconhece quanto agente cultural. Sim. Uma vez eu vi a Leila falando numa formação, Leila da Raio de Sol, mais um abraço pra Leila. E aí ela falando como eles encaixam o brincante da Raio de Sol dentro do espetáculo, como eles explicam para cada um deles o que é o todo e o que é cada um deles para que esse todo seja formado. Não sei vocês, mas a sensação que eu tenho toda vez que a gente assiste a Raio de Sol, né, que enfim, tá em algum festival que eles estão, é que todos eles são artistas. Sim. Tá entendendo? E assim, eu acho que se perde muito no São João com muita coisa, eu acho que essas coisas fazem parte, porque todo meio tem os seus prós, tem os seus contras, mas eu acho que se perde muito tempo. Aqui no Ceará é tão deficitário, isso que você mencionou, né? Por exemplo, a Raio de Sol faz todo um trabalho artístico com o brincante de tentar explicar ali pra ele o que é que vai ser, né, mostrado, e aqui se fizer isso, vaza. Sim. Se eu falar isso com o meu brincante, ele vai vazar. Antes do carnaval, ele vai pular pra outro grupo, ele vai vazar. Exato. Não, ele tipo, em vez de ser uma pessoa para nos ajudar, é uma coisa que pode atrapalhar, entendeu? Porque às vezes a quadrilha estreia e o brincante, se ele não for estudar sobre aquilo que a gente tá falando,
Ele não sabe o que, é que ele tá fazendo ali, por que, é que ele tá dançando aquela dança, por que, é que tá rodando aquilo ali, por que, é que tá vestindo aquela roupa. Entendeu? Poxa, eu porque, lembro- infelizmente, a gente não pode abrir algumas coisas porque as pessoas abrem. Eu lembro que no ano da ópera, a gente coreografando dó, ré, mi, e o pessoal, dó, ré, mi. Tipo, ninguém entendia, foi entender no dia que a gente anunciou o tema, que a gente tava falando de uma ópera, não é? Que conta a história de José de Alencar. Uma ópera de José de Alencar. E aí, tipo assim, infelizmente a gente sente falta, a gente sabe que isso é um processo muito importante até para o brincante vestir a camisa, para ele comprar a ideia, mas infelizmente não vão ser todos que vão fazer isso. E precisa de todos. Não estão preparados para essa conversa. Não estão mesmo. Eu acho, e aí sendo honesto mesmo, que nós somos muito culpados disso. Nós, eu digo, Suetônio, Eric, por alguns anos estávamos à frente de uma quadrilha que era referência e que o que essa quadrilha trazia também como coisas positivas era o glamour, o brilho, o mais isso, o mais aquilo, entendeu? Se eu estou te vendendo algo que mostra ser o melhor ou o que eu quero e você compra essa ideia, você vai querer aquilo que eu estou te colocando. Então, você não vai querer ser um brincante, como eles dizem, do meio. Você vai querer estar na frente, entendeu? Então, tipo assim, quando eu crio uma glamorização sobre esse negócio, eu preciso ter um público para isso. Quem é que vai comprar o meu vestido que não é todo mundo que paga? Entendeu? Sim. Quem é que vai estar na minha quadrilha que não é todo mundo que dança? Então o desejo vai aumentando e a pessoa tá lá por tudo, menos por São João, entendeu? Sim. Que é o que a gente vê hoje. Então assim, esse meia-culpa eu faço mesmo, porque eu sei que nessa produção, infelizmente a gente enveredou por alguns caminhos que agora a gente não tem mais como fugir disso, entendeu? Eu acho ridículo se apresentar uma frente. Gente, o que uma pessoa que dança na frente é diferente do que dança lá atrás. Até a roupa é a mesma. Às vezes dança pior do que o que tá na terceira fila. Tá entendendo? Eu acho ridículo isso. Tipo assim, as pessoas vão criando cargos pra se diferenciar dos demais. E quando na verdade, no fundo, a gente só queria que todo mundo pelo menos fizesse a sua parte, dançasse e trouxesse aquilo. É igual os títulos, criatura, que eu tava dizendo pra Tiziana, de onde é que sai tanto título de melhor de não sei o que, melhor de não sei o que, maior de não sei o que, às vezes eu digo, gente, esses concursos são onde que a gente não vê esse Pois é, assim... Você auto se titula melhor alguma coisa. Exato. Quem assim, validou, né? Eu tinha alguns problemas, inclusive na Babassu, porque esse é o tipo de coisa que eu era contrário, entendeu? Eu vou perguntar, quem é frente? O que é frente? Tá. Aí vai ter uma dança pra frente, então vai ter um passo da frente agora, entendeu? E agora não é só a frente, tem 3 frentes, porque senão a bonita da segunda fila vai ficar, se o outro ficar 3 minutos a mais, uma coisa, a bonitinha não vai querer mais ficar no lugar dela, entendeu? Sim. Então, tipo assim, você vai alimentando isso e depois eu fico reclamando de como? E depois eu fico reclamando que o povo não consegue dançar na minha quadrilha porque não tem dinheiro. E depois eu fico reclamando que essa pessoa que veio pra minha quadrilha porque queria uma frente, agora tá falando mal de mim lá fora. Tá entendendo? Tipo assim, a gente mesmo criou o circo e depois que ele tá pegando fogo, a gente quer apagar. Sim. Não tem condições. Tem dois tópicos aqui, 2 provocações. Eu acho que inclusive, pelo nosso tempo, a gente vai já... Né? Não, mas é porque a conversa tá muito boa, mas deixa eu dizer, o que são essas 2 provocações. Tem um discurso que eu sempre tento conversar e tento ser o mais, como é que eu vou dizer assim, o menos áspero possível com alguns coordenadores de grupo, quando eu escuto assim, ó, não, cara, é muito difícil fazer São João porque tá muito caro, porque o pessoal só quer dançar se for no estilo da quadrilha, papapá. Aí eu sempre digo assim, cara, eu acho que a gente tá num ciclo com um potencial criativo muito alto, um nível de potencial criativo muito alto, que dá pra se pensar em fazer São João barato. Que aí era uma das provocações que eu queria trazer pra vocês. Se necessariamente precisa se gastar horrores, fazer um investimento milionário pra se fazer uma quadrilha. Como da mesma maneira, eu acho que muita gente compra o status. Sim. Compra o status, porque o Eric falou uma coisa lá no começo, que eu também sempre digo assim, ó, não dá pra você que tem uma quadrilha que tem 16 pares, querer investir como uma quadrilha que tem 60. Porque vocês não têm noção do quanto a quadrilha de 60 pela... Assim, os brincantes gastam grana para aquilo acontecer. Sem contar que quando tu tem um número maior de pessoas, tu tem uma logística mais difícil. Sim. Né? Que se torna mais cara. Mas assim, não dá para tu pegar esse espelho. E então, se for se isso acontecer dessa maneira, o São João vai acabar...
Porque aí os grupos que tem um quantitativo de brincantes, né? Um quadro de brincantes menores, ele não vai conseguir mais existir, porque ele só existe se tiver um investimento parecido com a quadrilha que tem muitos pares. Como da mesma maneira, não dá pra fazer, porque pra fazer eu tenho que botar 10 carreiras de strass, tenho que encher de vidrilho, tem que papapá, tem que ter uma grua pra rainha subir. Quando eu falo disso, eu digo que eu me incluo porque por várias vezes eu precisei encontrar, criar um texto para justificar uma coisa que não tem justificativa, entendeu? O que é mais barato? Eu preparar minha equipe para uma aula para trabalhar tecidos orgânicos, buscar no lixo um tecido que tenha brilho, ou eu pagar minha passagem para São Paulo para ir para 25 e comprar um monte de strass? Tá entendendo? Então, tipo assim, mas será que as pessoas querem mudar isso mesmo? Entendeu? Porque eu fico com esse discurso, mas 3 anos atrás eu tava lá. Tá entendendo? Então, tipo, Mas eu acho que volta para aquele assunto, para aquele tópico que a gente falava lá no começo, de que você não precisa fazer igual a outra quadrilha, você precisa fazer bem feito dentro das suas possibilidades. Entendeu? E eu ando muito no interior do estado, nas quadrilhas do interior, né? Visito muitas quadrilhas da capital, mas ando muito no interior, em todas as regiões que você já imaginar. E aí, às vezes, tem grupo que, mas é porque a gente queria uma estrutura, queria um não sei o que, queria... Mas, assim, a logística, o grupo em si... Para começar, você pega grupos que os brincantes não pagam as suas despesas. Então, como é que você, enquanto coordenador, vai bancar uma logística gigantesca de material, de transporte, de regional, tu tá entendendo? Não é a mesma coisa. E aí, mas parece que você só presta se você fizer o São João daquela forma. Entendeu? Então, assim, aí você acaba não fazendo nem o bem feito mais barato e nem o glamourizado caro, porque você também não tem como. Aí você não faz nenhuma coisa nem outra, o trabalho acaba não ficando bacana e você não entende porque que não deu certo. Eu falo assim, às vezes, mas é porque tem coisas que eu, mesmo estando no processo de criação, eu sei que não depende só de mim, ou que não depende só do fulano, do ciclano, entendeu? Então, assim, a gente criou, de novo, o monstro, e agora o monstro tá nos engolindo, a gente não tem mais como pedir socorro, entendeu? Porque eu não vou fazer, tipo, teve um ano que a gente quis pintar o rosto das meninas. Quem é que quer? A bonita quer que saibam que ela é a fulana que foi a rainha na outra quadrilha que tá ali na frente agora. Ela vai botar a máscara na cara? Não vai. Entendeu? Então, assim, não tá pela arte. Não tá, é o glamour mesmo. E a gente vendeu isso como uma coisa que funciona, uma coisa que é legal, o luxo, o glamour, o brilho, não sei o quê. E agora não tem mais como sair disso. Pode achar outra alternativa. Na realidade, eu acho que até tem como sair. 2010, eu lembro que eu tava numa conversa, eu, Joaquim e o Marco Salmo, e a gente tava falando sobre isso, que acreditava que nos anos mais à frente, a gente ia ter que parar, dar uma respirada e voltar um pouco para trás, para conseguir fazer o São João acontecer. E aí, quando eu digo isso, eu lembro que em 2010 a Paixão falou sobre o Mundo Encantado. E aí tinham duendes dentro de quadra, né? O noivo tinha a orelha pontudinha, como um ser da floresta. Assim como a Beija-Flor falou de floresta, com bruxas, né? Naquela época, com renas e tudo mais. Mas a gente trouxe o Baião em 2017. E trouxe a Força que Nunca Seca em 2018. A gente pode até, teoricamente, não perceber isso. Mas voltou um pouquinho para poder... Eu acho que isso aconteceu muito, talvez... a gente precise estar mais aberto até para essas percepções. Inclusive, tu falou do Joaquim, comentou com o Joaquim, eu lembro de uma conversa que eu tive com ele também, não lembro o ano, não sei se tu estava também, que era de até tentar, porque o que é que eu entendo? Que eu, à frente de uma quadrilha grande, como dizem, sou referência. Então, se tem alguma coisa que pode ser mudada, então que comece comigo, entendeu? Sim. A musicalidade, a gente tentou fazer diferente, a questão de quebrar o casamento. Então tem várias coisas que a gente conseguiu, que eu acho que existe uma responsabilidade que meio que está nas nossas mãos, que a gente precisa fazer, entendeu? Por exemplo, eu acho que as coisas precisam ser funcionais. Tudo precisa girar direitinho e a gente precisa estar nesse processo
colaborar com esse processo. Quanto mais gente na quadrilha, mais precisa de ônibus. Então, como é que eu consigo fazer com que isso funcione, entendeu? Quanto mais estrutura, mais caminhão. Exato, mais caminhão, então é complicado. Então, assim, eu já pensei até em, tipo, diminuir o espetáculo, ter uma ideia de levar a coisa pro teatro, então entregar para mais pessoas, acabar com essa história de viajar muito. Será que a gente não consegue? Nem que você vai para uma peça de teatro, às vezes, numa cidade, às vezes ela tá durante um mês, todo sexta, sábado e domingo, e lota. Então, Sim. por que a gente não consegue fazer isso? Sair dessa ideia do coisa e ficar reclamando e acaba que não adiantando, enfim. Estamos aqui nessa, do mesmo jeito. As pessoas gostam de competir. Tem que competir, entendeu? Aí criaram duas, agora querem botar uma, porque agora, tá, você é melhor dessa, mas você não é melhor dessa, né? Você tem que ser melhor das duas, mas as duas nunca vão se unir, então vão ter que se unir, porque vai ter que tirar uma melhor agora, entendeu? No festival tal, você, não, mas o festival tal é uma cidade pequena, ou essa aqui, eu sou dessa aqui. E assim segue a humanidade. Meu povo, a conversa tá Deu muito quanto boa. tempo essa conversa, hein? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque já tá com umas 2 horas que a gente tá aqui. Eu gravo. Acho que já passou de 2 horas a nossa conversa. E eu juro pra vocês que ainda tem um bocado de pauta aqui, mas aí eu não posso deixar. E tem uns spoilers, nem a gente já Contamos já, não. O próximo. O que mais? Esse menino, olha, querendo enganar, gente. Tiana? Não, gente, eu acho que é isso, né? Deu pra gente conhecer um pouquinho mais do que... Como pensam, né? Essas duas pessoas aqui, que, como eles mesmos falaram, né? Às vezes as pessoas têm uma imagem que nem é aquilo, né? Mas são dois artistas, dois produtores, dois prestadores de serviço, né? Mas que estão aí abrilhantando o nosso movimento junino, que já contribuíram bastante, mas que ainda tem muito para contribuir. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como vocês, a gente tem mais que beber da fonte mesmo. Conversar, chegar pertinho, ver se passa, né? Assim, por osmose, porque fortalece o movimento, né? Quantas coisas vocês não já pensaram, não já criaram, não já desenvolveram, né? E que foram bacanas para o nosso movimento, e quantas outras coisas irão vir, quantas outras pessoas também já fizeram isso. Então, assim, o nosso movimento ele é muito rico, ele é muito dinâmico, né? E a gente tem pessoas fantásticas, né? Igual a vocês que hoje estão aqui contando pra gente um pouquinho do desenvolvimento desse trabalho. E a gente fica muito feliz. E o Felipe esqueceu de desligar o telefone na hora da Eu também gravação. fiz essa hora, né? É isso. Quem tá ligando pro Felipe? 23 horas e 15 minutos. Olha né? aí, a Fazer uma DR agora nesse Na momento. realidade é a portaria, porque eu acho que, enfim. Então, assim, agradecer, na realidade, né? Por vocês estarem dentro do nosso movimento, por trazerem um pouco dessa inteligência, dessa criatividade, né, desse trabalho que vocês realizam para dentro do nosso movimento e torná-lo cada vez mais rico, né, dizer que a gente espera que vocês continuem aí por muitos anos e é independente de grupo, porque a gente quer mais é ver o trabalho de vocês dentro do movimento. Estamos ansiosos para os trabalhos de 2023, não soltaram muitos spoilers, mas vamos ter outras conversas, certo, gente? Vou estar sempre com um gravador na bolsa. E aí, brincando. Mas é isso, parabenizar pelo trabalho, agradecer, né? E dizer que a gente vai estar sempre aqui à disposição para conversar sobre o movimento, para tentar engrandecer esse movimento que a gente ou caiu de paraquedas ou que está lá organicamente desde que nasceu, mas que temos algo em comum, que é essa paixão, né? De ver as coisas acontecendo, de ver os espetáculos, de ver o movimento, de fazer com que as coisas aconteçam. Então, muito obrigada, né? Sejam sempre bem-vindos aos nossos estúdios e que venham mais projetos, mais histórias. Amém. A gente pode marcar pro pós-São João, né? Mais novidades, deixa muito longe. Mais novidades. Vamos lá pra... Já vai ter soltado alguma coisinha aí. Exatamente. A gente pode vir aqui É. contar um pouquinho. Pré-estreia, né? Nossa, assim, então. Mas só te cortando, mas também já finalizando minha parte, agradecer vocês. Eu sempre falei com o Felipe que eu acho muito massa o que vocês fazem, principalmente porque pensando na cultura mesmo, independente
é muito bom ver que vocês não se restringem só ao meio junino, São João, quadrilhas, entendeu? E que isso mostra só apresenta para todo mundo o quanto vocês também se importam com a cultura de forma geral, né? Eu converso muito com o Felipe de um projeto que a gente tem aí, que é de fazer formar. Sim. E eu e o Eric, a gente já criou uma vez, nós já fizemos um workshop sobre isso. E que, infelizmente, às vezes a gente não encontra apoiadores ou não encontra gente que queira... Gente, eu só queria um fim de semana pra sentar com as pessoas e tipo assim, olha, a gente cria assim. Você não vai criar como eu criei, mas eu vou te dar ferramentas para que você consiga passar isso para as pessoas e que você consiga tirar isso de dentro do seu grupo. Você não precisa pagar um cara para fazer isso. Às vezes você consegue fazer isso, entendeu? E eu espero que dê certo algum dia, né? Sim. Uma das inúmeras conversas, né, Eric? Agradecer, né, gente, essa oportunidade. Eu acho que é muito, muito válido, né? Como o Sue falou, né? A forma que o Eric e o Suetônio fazem em São João não é a certa, né? Mas é a forma deles lá que acho que a galera, de certa forma, gosta, né? E aprendeu a admirar. E a gente é muito grato por isso, é muito grato pela oportunidade de estar aqui explicando assim um pouquinho, né, de como a gente pensa em fazer, né, o São João, né? E é isso, e é vida longa ao Ciranda Mídia. Muito obrigado. Gente, assim, eu até queria, quando os meninos chegaram, né, eu tava fazendo ali o cerimonial, né, do Suetônio, que é para poder mostrar aqui o nosso cantinho, né, a nossa bate-caverna, que hoje é o espaço que a Ciranda, hoje, não só hoje, né, a gente já tá caminhando para 2 anos, né, que tá aqui. De espaço físico. De espaço físico, né, a Ciranda esse ano faz 5 anos. De CNPJ. E é só um, viu, gente? Não tem 2, é só um CNPJ. A Ciranda vai fazer 5 anos, mas que parecem mais tempo, né? Por conta, assim, de tanta coisa que a gente já viveu, de tantas pontes que a gente já construiu, né? Assim, isso é motivo de muita satisfação. E a gente tá muito feliz em ter recebido vocês aqui, de vocês, né, terem conseguido esse espacinho, até porque a Tiziana encontrou, já disse logo, já é dia X, horário, vai ser nesse horário, né? Alguém aqui tinha que marcar, né? E aí, assim, mas é uma satisfação imensa receber vocês aqui, para que vocês possam dividir. O que a gente está procurando nessa temporada do Água de Chocalho é trazer pessoas que são conhecidas, mas que pouco falaram, né? Então é interessante que as pessoas conheçam de onde vieram e por que estão naquele espaço, né? Estão ocupando, estão produzindo e por aí vai, né? O que eu ia falar da palhinha, né? Que eu estava mostrando o espaço para os meninos. O Eric e o Suetônio têm uma participação no nascimento da Ciranda Pro, né? Que a gente, durante anos, isso é um processo de anos, gente, que a gente não se conhece agora, né? Mas, assim, de amadurecimento, né? O Eric tem a experiência de brand, né? De brand, né? Suetônio também, e nós passamos aí um certo período, né? Passamos aí durante anos tentando construir fortalecer ainda mais esse projeto que já existia, mas que a gente precisava solidificar, né? Então, assim, muito obrigado e queria agradecer vocês. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa a notificação. Quem ainda não foi no Instagram, tá cheio de conteúdo massa para você conferir, então no @CirandaMídia. Quem quer dar um upgrade na sua produção, corre lá no Instagram da Ciranda Pro, venha para o mundo dos prós e torne-se um pró. E é isso, vocês já encerraram, já agradeceram, querem mandar cheiro pra mãe, pro pai, pra caravana de Pindamonhangaba. Aguardem. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Água de Chocalho. Obrigada, meninos. Valeu. E esse é o Água de Chocalho, a cultura pode continuar. sendo falada pelos cotovelos. Simbora! Tchau, gente. Tchau.